Fala meu amigo, fala minha amiga, Decinho Talon aqui. Vamos começar a imersão dos 3 tambores na prática. Dessa vez trouxemos conteúdos inéditos e vamos trabalhar apenas na prática. Como você está vendo aqui, nós mudamos completamente o nosso cenário. Saímos do escritório, saímos da frente do computador para trabalhar dentro da pista. Vamos aqui mostrar para vocês como você vai conseguir abaixar os seus tempos nos 3 tambores, e eu tenho certeza, se você acompanhar a gente durante esta semana, você vai conseguir realizar os teus objetivos. E aí você deve estar pensando aí comigo, isso é bom demais para ser verdade, né? O fato é que só esse ano eu consegui 80 tempos na casa dos 16 segundos, inúmeros títulos, e os meus alunos também estão conseguindo executar esse planejamento de treino e estão conseguindo abaixar os seus tempos dos 19 para os 18, dos 17 para os 16, dos 20 para os 19. Você vai acompanhar durante essa semana inteira casos reais de que realmente é possível. Então nos acompanhe a semana inteira, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer uma reviravolta na sua vida e você vai conseguir abaixar os seus tempos nos 3 tambores. E o tema da aula de hoje é dando a oportunidade para o seu cavalo. Por que nós escolhemos esse tema, pessoal? Eu tenho comigo que para você ensinar um cavalo a trabalhar de rédea solta, você precisa deixar ele errar. Você precisa dar a oportunidade do seu cavalo mostrar o erro. E só assim então, com a correção, que você cada vez mais, cada dia mais vai chegar mais próximo de ter um cavalo constante, trabalhando de rédea solta e fácil. Eu acredito que a maior dificuldade que as pessoas têm é de dar confiança para o seu cavalo, de dar liberdade para o seu cavalo, de dar a oportunidade do seu cavalo mostrar o que realmente ele sabe. E caso ele erre, você tem que ter a sensibilidade de corrigir o erro no exato momento em que ele erra. Então a minha preocupação essa semana é essa: mostrar para vocês como ensinar um cavalo a trabalhar de rédea solta, sem ter que ficar puxando na boca, escorando na rédea. O que eu quero aqui é que vocês aprendam que um cavalo tem que trabalhar de rédea solta. Ele tem que aprender a trabalhar sozinho. E para isso, você tem que dar a oportunidade de ele errar. Porque é com o erro que você vai conseguir o acerto. O erro faz parte do processo de evolução. Então você tem que deixar o seu cavalo errar e criar uma sensibilidade que te permita corrigi-lo no exato momento em que ele erra. Então é para isso que eu estou aqui esta semana, para mostrar para vocês como é a minha metodologia de trabalho e como eu ensino o meu cavalo a trabalhar de rédea solta, sem pressão, e aprende de uma maneira com que, aos poucos, corrigindo ele no exato momento em que ele perde o equilíbrio, em que ele trava o corpo, em que ele tem um ponto de bloqueio do corpo, a gente entra com contato na rédea dele, com a perna na costela dele, no caso, exercendo uma pressão sobre ele. A pressão que a gente exerce sobre ele gera um incômodo, e é através desse incômodo que você vai ensinar o seu cavalo a trabalhar sozinho. Porque, geralmente, depois do incômodo vem o sinal de alívio. E é o sinal de alívio que faz com que o seu cavalo aprenda que, se ele fizer aquele movimento da maneira com que você está pedindo, ele não vai ser incomodado. E o que a gente quer é que o nosso cavalo esteja o tempo inteiro trabalhando sobre os sinais de alívio. Não quero que ele esteja o tempo inteiro sendo incomodado. Então é para isso que a gente precisa dar a oportunidade do cavalo mostrar para a gente como ele está e o que ele está fazendo. É nessa maneira que nós vamos conseguir ensinar o nosso cavalo a trabalhar de rédea no pescoço, com a mão no pito e vire solto, livre e com vontade de fazer o percurso, a modalidade. E é esses pontos que você realmente vai conseguir aplicar no seu cavalo aí na sua casa durante essa semana e vai melhorar os seus tempos nos 3 tambores. Eu, como amador, vejo que tem muitas vezes você vê até treinadores fazendo alguma coisa que você fala assim, ah não, mas aquilo ali eu acho que tinha que ser um pouquinho diferente, você já começa até a questionar. E você começa a aprender, se você tem um treinador, você consegue falar assim, não, mas isso aqui, você consegue aprender ao ponto de poder questionar o que está sendo feito. Então, isso é muito válido. Até para quem tem uma criança, uma mãe, um pai, você consegue ver o que está sendo feito com o seu animal, você consegue entender o que está sendo feito, que geralmente a pessoa não tem essa sensibilidade de ver. Você deu um toque e falou, manda aqui, ó, vocês estão mandando errado, ela está saindo muito no meio. Manda aqui, ó, tem que mandar aqui. Meu, aquele dia, 3h30 da manhã, foi a passada do sonho, né? Deu 17.400.
A jovem Natália, 17 Sem mais delongas, eu vou aqui começar a nossa aula prática. E nesta aula prática eu vou mostrar para vocês, passo a passo, um dia meu de treinamento com um indivíduo específico. Eu estou montando aqui num potro desse ano, esse potro foi domado aqui em casa, é um potro que está correndo 17,0, 100, 200, 300. É um potro muito constante que vai entrar na casa dos 16 segundos e vai ter uma carreira longa com grandes marcas de tempos na casa dos 16 segundos. O nome dele é ST Rock Sugar. Fala galera, beleza? Decinho Talon aqui. Eu estou aqui com o ST Rock Sugar. O Rockinho ontem deu seu primeiro 16. Ele é um potrinho desse ano. E pessoal, aconteceu uma coincidência muito legal. As aulas na prática, o meu treinamento completo, montado na prática, filmado, e o trabalho no percurso, passando para vocês as estratégias do treinamento, foram feitas justamente, coincidentemente, com o Rockinho. Eu escolhi o Rockinho para fazer a semana, porque ele é um potro que foi feito em casa por nós, pela minha equipe, por mim. E ele é um potro que desde a base, desde os 2 aninhos de idade, ele está lá com a gente. Então ele tem uma base bem feita de acordo com o nosso esquema de trabalhar, de acordo com a nossa maneira de pensar sobre o cavalo de 3 tambores. Então eu trouxe ele, eu estou trazendo ele na semana para realmente mostrar para vocês o que eu acho que é uma base ideal para um cavalo de 3 tambores, o treinamento, os exercícios, a execução dos exercícios em cima do percurso. E coincidentemente ele deu seu primeiro 16. Nas filmagens, pessoal, eu até vou falar, as filmagens foram feitas domingo e segunda-feira. Domingo e segunda agora. E essas filmagens, eu até falo na filmagem que ele já correu 17,0, 100, que nós estamos fazendo o potro para a Glenda, que é uma amadora, então a gente está levando ele com paciência, deixando ele chegar por conta. E coincidentemente ele veio aqui depois de 3 dias das gravações e correu seu primeiro 16. Você vê que ele é meio nervoso, você vê que ele é muito paciente, né? Tá aqui comigo quietinho, ó. Na doma a gente já ensina o nosso cavalo a respeitar a nos respeitar, esperar a gente o tempo inteiro. Eu não gosto de cavalo que fica andando para frente e saindo para os lados. Enquanto eu estiver parado aqui, ele vai ficar parado para mim, sendo paciente, me esperando pedir ele andar para frente. Então, pessoal, o que eu quero que no fim da aula vocês tenham aprendido é como dar essa oportunidade para o cavalo trabalhar livre e como corrigir em caso de erro durante o exercício, durante a execução do treinamento. Eu vou dar uma aula aqui para vocês de um dia a dia meu de treinamento, o que eu pego e faço num cavalo de 3 tambores, na rotina do meu cavalo de 3 tambores em um dia de treinamento. Eu vou mostrar aqui para vocês e vou explicar passo a passo dos exercícios, como eu estou utilizando as mãos na minha rédea, a perna na costela do cavalo, como eu estou trabalhando o meu cavalo nos exercícios. E eu quero que no final dessa aula fique bem claro para vocês, eu quero trazer clareza para vocês de como realmente trabalhar o contato na boca do cavalo, o contato na boca da perna, criar essa sensibilidade para deixar o seu cavalo solto, sem você trabalhar agarrado na boca o tempo inteiro. Sempre que você trabalha agarrado na boca o tempo inteiro, você não sabe se o seu cavalo está trabalhando sozinho. A hora que você toca no tambor lá, você solta a rédea para ele trabalhar sozinho, ele se perde porque ele está acostumado a ser guiado. Deixe o seu cavalo livre, ensine o seu cavalo a trabalhar sem pressão, solto, e execute a pressão apenas no momento em que o seu cavalo erra, apenas no momento em que ele fique mal posicionado no exercício ou que ele brigue com você na rédea. É isso que eu quero que vocês, no final da aula, tenham clareza. E eu vou me preocupar em passar detalhes, passo a passo, de como é o treinamento, de como eu trabalho essa sensibilidade em cima do meu cavalo,
como eu trabalho esses contatos de perna e contatos na boca com a ferramenta que eu estou usando. Eu estou aqui com um levantador de corrente. É uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar nos exercícios e no treinamento, porque ela tem uma mobilidade muito boa. A perna dela, ó, ela tem mobilidade para mim erguer a perna para cima, ó, abaixar, puxar a lateral. Então eu tenho mobilidade para trabalhar o meu cavalo para cima, para os lados e para baixo, com a perna correndo rápido, sem travar a movimentação da perna. E com essa ferramenta eu consigo desbloquear toda a movimentação do meu cavalo nos exercícios, porque ela tem ação rápida, é uma ferramenta com uma intensidade de pressão boa, tem uma perna grande e ela tem uma mobilidade boa, que eu consigo trabalhar meu cavalo erguendo a nuca dele, no caso, pegando pro lado e para baixo, se eu quiser pegar para baixo. Então o que eu quero aqui é uma ferramenta que me dê mobilidade para mim executar os exercícios sempre para lateral, ó, lateral, para cima, ó, para baixo se eu precisar, ó, sempre rápida, ação rápida e que não trave a perna, que a perna corra para os lados com facilidade, que façam os movimentos no exato momento em que eu peço, em que eu abro a mão, em que eu ponho o contato na rédea. Então eu gosto muito do levantador para trabalhar os exercícios no treinamento e desbloquear todas as partes do corpo do meu cavalo nos exercícios. Então é isso que eu quero que vocês enxerguem até o fim dessa aula. Bora lá! Se você está aqui, provavelmente você deve estar se enquadrando em alguns dos grupos que eu fiz as chamadas e que eu pedi para estarem aqui. Se você está no grupo dos que estão começando agora, dos que são iniciantes ainda, esse lugar é o lugar certo, porque aqui eu vou mostrar para vocês como começar da maneira correta a se posicionar na sela, sentada na sela, o posicionamento da mão, quando puxar, quando soltar. Eu vou explicar para vocês com clareza o que é um cavalo equilibrado, o que é um cavalo responsivo aos comandos. Se você está aqui e é iniciante, esse é o seu lugar. Em 2017 eu fui assistir uma prova com meu filho, gostei, ele também, e eu entrei nos 3 tambores para ficar junto dele. E estou até hoje. E Bruno, qual era o seu problema antes de conhecer a mentoria? O que você tinha mais dificuldade? Décio, insegurança. O cavalo, quando disparava, dava medo, né? Dava pavor, você não sabia se o cavalo ia virar, como é que ia ser. E dava medo de cair, na realidade, né? Eu tinha medo de cair. E eu tenho 56 anos, eu sou amador master. A gente começou a sentir que precisava de técnica, que a gente não tinha, né? Essa ansiedade que você tem aí, você está iniciando agora, ou você que já está mais tempo no esporte, essa ansiedade que tem de querer fazer as coisas, de querer resultado rápido, quero que você saiba que eu também sou ansioso. Hoje eu consigo controlar bastante essa ansiedade. Eu comecei com 8 anos de idade, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, então eu era ao mesmo tempo muito curioso. E o que eu sempre procurei é melhorar essa parte minha, a parte emocional, que ela é muito importante para você conseguir realizar um treino bom, para você ter uma confiança no seu animal, para você ter um resultado expressivo. Então tudo isso aqui a gente vai procurar trabalhar e te dar mais clareza para que cada dia você tenha menos ansiedade e mais calma, mais tranquilidade, sabendo que você está no caminho certo e que realmente você está tendo um treinamento que vai bem direcionado, que vai te dar resultados. O próximo grupo que eu direcionei as chamadas é para vocês que já são mais experientes, que já estão correndo prova há um período um pouco mais longo, mas que estão estagnados, desanimados porque vocês não veem resultado, ou então acontecem os mesmos erros repetidas vezes nas provas, você não consegue evoluir, você não consegue sair daquele lugar, isso te gera um desespero, uma frustração, uma angústia de achar que você realmente está treinando da maneira correta, mas na realidade você está estagnado, você não sabe para onde ir. E tem aquelas pessoas que falam, não, você está errado, ou o seu cavalo que não tem, que não te dá condição, você tem que trocar de cavalo, às vezes o seu cavalo tem um problema ali que você não está conseguindo corrigir. Então, realmente esse treino é para você que está se enquadrando neste grupo também, porque eu vou ensinar aqui um roteiro de trabalho e a maneira de executar os exercícios que vai te gerar uma maior clareza e te dar mais eficiência nos resultados dos exercícios com o seu cavalo. E só com esse conteúdo eu comecei a trabalhar ela. Eu devorei o conteúdo assim em 2 dias. Eu falei, não, vamos mudar. E
várias amigas minhas daqui falaram, nossa, como assim, Nancy? Tipo, você tá indo bem, por que você vai mudar? Eu falei, não, tipo, eu tenho certeza que eu posso baixar meus tempos. E eu confiava, tipo, eu tinha certeza que eu conseguia. E eu comecei a trabalhar, o jeito que o Decinho trabalhava era um pouco diferente do que eu fazia. E eu comecei a tentar alcançar, né, o mesmo nível. E a gente teve ótimos resultados com isso. Esse ano a gente fez o Rookie of the Year aqui na Nova Zelândia, que é a premiação para a segunda divisão. Porque aqui quando você começa no rodeio, você tem que começar na segunda e depois, quando você faz um determinado dinheiro, você vai para a primeira. E eu quero dizer para vocês também, papai e mamãe, que se enquadram num grupo, que estão querendo incentivar o seu filho é apaixonado no esporte, mas vocês ainda estão inseguros porque gera um investimento, gera algo que vai fazer parte da sua receita passiva aí, você vai ter que investir para o seu filho ter o resultado, aprender. Você tem medo que ele se frustre, que ele desanime. Eu quero dizer para você que os Três Tambores salvou a minha vida. Quem não me conhece, entre no meu YouTube, lá vai ter a minha história certinha, não vou sem mais delongas nessa parte, eu já expliquei várias vezes a minha história aí, e os Três Tambores salvou minha vida. Papai e mamãe, incentivem o seu filho, com certeza a modalidade, ela vai ajudar demais o crescimento pessoal do seu filho, saber o espírito de competitividade, saber a errar, saber acertar. A parte da derrota, ela faz parte do desenvolvimento da pessoa, e a parte da vitória mostra que o trabalho foi bem executado. Sem um trabalho bem executado não existe vitória. Então, eu acredito que a modalidade, que o esporte, ele venha a agregar demais o valor no crescimento pessoal do jovem, do amador, porque ensina a perder, ensina a lutar e a batalhar para realizar um sonho. Então não deixe o seu filho perder essa vontade de sonhar, essa vontade de realizar os seus sonhos. Ajude o seu filho a conquistar os objetivos dele. Isso vai ajudar ele no meio profissional, a criar mais foco, concentração, disciplina, a ser uma pessoa melhor e aprender a ganhar, perder, ter esse espírito de competitividade, que a vida realmente é uma competição. Uma hora você ganha, outra hora você perde, e você saber lidar com a perca é o que vai fazer com que você tenha sucesso, é o que vai fazer com que você chegue aos seus objetivos. E essa imersão na prática é justamente para você, treinador, criador, proprietário, que quer conhecer um pouco mais de movimentação do cavalo, um pouco mais de treinamento, que quer melhorar a sua parte de base da tropa, que quer melhorar a sua parte de percurso. Hoje nós estamos com um método de treinamento que está dando muito resultado. Esse ano foram mais de 80 tempos de casa dos 16 segundos, vários alunos correndo 16, as pessoas se superando, abaixando um segundo e meio dos seus tempos nos Três Tambores. Isso é uma realidade. E se você quer saber como você alcança esse objetivo, você consegue realizar isso, nos acompanhe essa semana, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai estar riquíssimo em informação. Tenho a dizer que estou muito contente com o desempenho dos cavalos e do curso que ele vem nos proporcionando, da correção que ele vem nos dando a fazer nos cavalos. Atualmente estou treinando 20 cavalos, e nos quais os 20 cavalos, alguns tinham alinhamento para fazer, outros cavalos tinham algum problema no giro, no tambor. E o Décio, ele com a sua técnica e com a sua visão de experiência nos Três Tambores, ele tem passado para a gente cada detalhe que tem que ser melhorado nos cavalos. Eu estou muito contente, os meus alunos também. No meu ponto de vista, é a melhor semana que eu já construí sobre treinamento de Três Tambores. Eu acredito que, olha, até arrepia de falar, eu acredito que o que eu vou mostrar para vocês vai ser uma virada de chave na vida de vocês, nos Três Tambores, vai abrir um leque de opções, de oportunidade, que eu acredito realmente que possa fazer a diferença na sua vida, para você que aí está querendo ser profissional nos Três Tambores, melhorar os seus tempos, conseguir acertar boas passadas, até mesmo passar sem derrubar apenas. Eu acredito que os detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui, conteúdo riquíssimo em informação, vai ajudar vocês a chegar ao objetivo final de vocês. As outras semanas, pessoal, foi muita parte teórica. Nós trabalhamos em cima de base teórica. Logicamente, nós trouxemos exercícios aqui para esclarecer para vocês um pouco mais sobre o treinamento.
mas essa semana vai ser um treinamento completo. Eu vou mostrar aqui para vocês um treinamento completo de um cavalo meu, quais são as movimentações que meu cavalo precisa fazer, quais são os exercícios que eu utilizo no meu dia a dia, como eu treino os pontos de virada, como eu treino a movimentação do meu cavalo, desbloqueio todo o corpo do meu cavalo. Isso eu vou mostrar para vocês na prática. Então acompanhe a gente essa semana, porque realmente o que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês nunca viram. E eu também quero dar os parabéns para vocês que não começaram ainda na modalidade, mas que tem um projeto aí, ao médio prazo, longo prazo ou curto prazo, de começar na modalidade. Eu acredito que vocês, acompanhando esse conteúdo, vocês vão estar com o pé direito para ingressar na modalidade, seja agora, seja daqui a pouquinho, ou mais para frente. O que eu acredito que vocês têm que fazer é ter uma cabeça aberta, receber essas informações, construir uma opinião e criar essa percepção do que é um cavalo de 3 tambores, de como o cavalo se movimenta, como ter essa sensibilidade. E eu acredito que a parte teórica e a prática, elas se unem muito bem nesse treinamento que eu vou explicar para vocês. E, consequentemente, a sua parte emocional ela vai ser fortalecida, você vai conseguir criar mais confiança, perder o medo e melhorar os seus resultados nos 3 tambores. E o que eu trago para vocês aqui, vocês que estão longe, que têm um pouco de dificuldade de receber essas informações, nós estamos aqui no centro da capital do cavalo, no estado de São Paulo. O que eu trago para vocês é de última geração, é o que está dando resultado mesmo, resultados que eu consegui agora no Nacional, no Congresso, em vários eventos que a gente compete durante todas as semanas. É um método que realmente é eficiente e que traz resultado. Então você que está longe, é uma oportunidade que você tem de aprender um método que realmente traz para você um benefício muito grande na modalidade. É um método de 16 segundos. É uma maneira que eu encontrei de treinar com a minha equipe que faz com que os nossos animais alcancem o seu limite. Então, pessoal, bora começar. Mas antes de começar, eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer para quem não é essa semana. E se você for uma dessas pessoas, eu peço para você que desligue aí o seu celular, o seu computador e saia dessa aula, porque realmente essa aula não é para você. Não perde o teu tempo aqui, porque não vai ser para você essa aula. Se você acha que só uma dica aqui, um treino assim que eu vou te dar aqui, vai resolver o seu problema, que na outra semana você já vai abaixar os seus tempos, essa aula não é para você. Se você achar que você não precisa trabalhar duro, que você não precisa se dedicar, que você não precisa ter uma constância no seu treinamento, essa aula também não é para você. Se você está aqui só de curioso, achando, ah não, mas isso aí eu já sei, e tudo que ele está falando aí, isso eu já sei, eu não preciso disso, isso aí não é para você. Se você é uma dessa pessoa, pense com humildade, abra a cabeça. Se você já sabe, por que você não está tendo o mesmo resultado? Se você já sabe, por que você não foi campeão nacional, congresso? Será mesmo que é porque você não tem um cavalo, você não tem uma oportunidade? Ou será que você inventa desculpas e mais desculpas e não evolui, fica estagnado? E os fatores externos que são mais importantes do que a sua evolução pessoal. Se você é uma pessoa que pensa assim, desligue a aula, saia da aula, porque realmente essa aula não é para você. Agora, se você é humilde, se você quer crescer, se você quer realmente aprender alguns detalhes, alguns fatores de posicionamento que o seu cavalo precisa ter na modalidade para ter um resultado melhor, fique aqui comigo, que essa semana você vai aprender muita coisa, vai aprender a criar mais sensibilidade e dar a oportunidade para o seu cavalo. Então, bora começar, que eu já falei demais. Bom, pessoal, então vamos começar na prática. Eu montei um treinamento aqui, que eu vou trabalhar esse cavalo para vocês, um treinamento completo do meu dia a dia nesse cavalo, no caso. A primeira coisa que a gente faz é trotar e galopar ele para aquecer. Trotar uns 5 minutos para cada lado e galopar mais uns 5 para cada lado, só para dar uma aquecida no corpo dele. E depois a gente começa a fazer os exercícios. Eu não vou trotar 5 minutos, vocês vão ficar me filmando, me vendo aí, trotar 5 minutos para cada lado e galopar 5 minutos para cada lado. Porque vocês vão ficar 20 minutos aí me olhando, trotar e galopar. Então eu vou só mostrar para vocês como é que eu faço, né?
E aí eu vou começar a explicar posicionamento de mão, como é que eu trabalho a minha postura na sela, como é que é o equilíbrio do corpo do cavalo. Você pode trotar e galopar em volta da pista ou em círculo. Eu vou trabalhar para vocês em círculo, para mostrar também que vocês não precisam de uma pista grande. Se você tiver um cantinho de pista, você consegue treinar o seu cavalo. Você não precisa de uma pista oficial. Se tiver uma pista com um lugar pequeno, um quadrado pequeno, você consegue perfeitamente trabalhar a base do seu cavalo, a movimentação do seu cavalo. Eu vou trabalhar o meu cavalo sempre de rédea bem solta, pessoal. Se vocês analisarem, olha, eu não vou ficar agarrado na boca do meu cavalo. Meu cavalo tem que trabalhar livre. Eu vou pegar na boca do meu cavalo se o meu cavalo desequilibrar, se meu cavalo cair para dentro do círculo, se o meu cavalo sair para fora do círculo. Eu quero que o meu cavalo esteja equilibrado no círculo, sem cair para dentro, sem sair para fora. Eu quero que o meu cavalo saiba trabalhar alinhado para frente. O que é um cavalo alinhado? É um cavalo que consegue se manter trotando ou galopando no mesmo lugar, sem cair para dentro e sem sair para fora. Então, sempre que o meu cavalo cai, pessoal, meu cavalo, supondo aqui, ó, que meu cavalo caiu para dentro do círculo, eu ergo ele, empurro ele para fora, ele saiu do círculo, eu solto de novo. Meu cavalo tem que trabalhar solto, você não pode trabalhar escorado na boca dele aqui, ó, o tempo inteiro na boca dele, firmando na boca dele para manter ele num círculo. Então eu estou num círculo, pessoal, eu não preciso estar o tempo inteiro agarrado na boca do meu cavalo, escorado na boca do meu cavalo e guiando o meu cavalo no círculo. Se eu estou guiando o meu cavalo no círculo, eu não estou dando oportunidade dele me mostrar se ele está equilibrado ou não. Por isso você deve trabalhar o seu cavalo sempre solto. Sempre solto. Se o meu cavalo cair, aí que eu vou pegar, vou erguer ele, vou pôr ele no círculo de novo e bambear. Meu cavalo tem que estar equilibrado, solto. Você tem que dar oportunidade para ele. Eu quero que ele trabalhe sempre solto, sem errar. E para isso, a gente tem que dar oportunidade para ele, deixar ele solto e só pegar no momento em que ele erra. Ah, meu cavalo saiu fora do circo, meu cavalo está esparramando o corpo. Aí eu pego na rédea de fora, jogo ele para dentro do círculo e com a perna de fora também jogo ele para dentro do círculo. Joguei para dentro do círculo, alinhou, solto, toco para frente. Meu cavalo precisa trabalhar livre. Meu cavalo não pode trabalhar escorado na boca, agarrado na boca. Então, eu quero que o meu cavalo trabalhe livre. Aí eu troto 5 minutos, galopo 5 minutos, eu vou só dar um galopinho nele aqui também. Vou dar uma aquecidinha nele. Sempre solto. Coloco ele no círculo e bambeio. O cavalo tem que trabalhar solto. Você não pode estar trabalhando com contato na boca. Você tem que dar chance para ele. No momento em que ele erra, você corrige. Então, o cavalo tem que trabalhar de rédea solta. Solta. Você vai alinhando ele e jogando ele dentro do círculo. O cavalo não pode trabalhar com pressão na boca, com pressão na perna o tempo inteiro. Meu cavalo tem que trabalhar solto o tempo inteiro. O cavalo tem que trabalhar relaxado. Então, eu vou galopar do lado aqui, 5 minutos. Galopar e soltar o meu cavalo para cada lado. E para aquecer, né? O aquecimento do meu cavalo. Sempre solto. Se o meu cavalo está desequilibrado no círculo, pessoal, se o meu cavalo está o tempo inteiro correndo para fora do círculo ou caindo no círculo, ele vai antecipar a virador. Ele não vai trabalhar bem. Ele vai antecipar, se ele está caindo para dentro do círculo, ele vai antecipar as viradas. Porque se num círculo grande ele já está caindo, você imagina num círculo pequeno em alta velocidade. Então o meu cavalo precisa estar bem alinhado aqui no círculo, caminhando bem para frente, sem cair para dentro. Esse é o primeiro princípio dos 3 tambores. Meu cavalo tem que estar bem equilibrado no círculo. Se o meu cavalo está saindo para fora do círculo, pessoal, meu cavalo está esparramando o corpo, meu cavalo não está fazendo força para frente. Então eu tenho que jogar o meu cavalo para dentro do círculo. Com a rédea de fora e com a perna de fora. Jogo o meu cavalo para dentro do círculo e solto de novo. O meu cavalo tem que estar alinhado reto e para frente, sem pensar para fora e sem pensar para dentro. É o equilíbrio básico que o seu cavalo tem que ter para
para realizar uma boa virada nos 3 tambores. Vou pedir para parar, com leve, parou, soltei a rédea. Você vê que o meu cavalo é extremamente responsivo. Eu só relo na boca, ele para e fica, ele me espera. Eu tenho que ensinar o meu cavalo a me esperar o tempo inteiro. Se meu cavalo está querendo andar pesando na minha mão, eu vou catar, vou acalmando ele, pego e solto, até ele aprender a me esperar, ficar quietinho aí, ó, sem querer andar para frente, respeitar a minha rédea, a minha mão na boca dele, sem querer ficar firmando e arrastando a gente. Se o nosso cavalo está arrastando a gente no exercício, ele vai arrastar a gente no percurso. Então, são os detalhes do seu treinamento aqui fora que vai fazer o seu cavalo trabalhar muito bem lá dentro do percurso. Quero que o meu cavalo, pessoal, me respeite o tempo todo. Ele tem que saber esperar, ele tem que saber ser paciente. Você vê que quando eu parei, a primeira coisa que ele fez foi olhar para mim. Ele olhou para mim, por quê? Pensando, o que você quer que eu faça agora? Ele não está querendo adivinhar, ele está me esperando, ó. A orelha dele está mirada para mim. Isso é um sinal de que ele está prestando atenção em mim. Está relaxado, tranquilo. Primeiro ponto é esse. Solta a boca do seu cavalo. Se você pegou para parar, ele firmou na sua mão e te carregou, aí você firma na boca dele, pega firme. Ele afastou e parou de pesar na sua mão para frente, de escorar na sua boca. Aí você solta e relaxa o corpo. Ó, ele tá olhando para mim, ele tá esperando eu pedir alguma coisa para ele. Isso que eu quero. Eu quero um cavalo paciente e eu quero um cavalo que me respeite o tempo inteiro, esteja esperando eu pedir um comando para ele. Vou virar de lado, vou galopar do outro lado um pouco. Mesma coisa. Trotinho, vou trotar, trote solto, pra frente, rédea solta. Isso aqui é um potro, tá, pessoal? Isso é um potro, ele foi domado aqui no seu treinamento, iniciado, tá correndo de 7-0, 100. É um potro que vai ter uma constância muito legal. Na casa dos 16, é um potro que não está apertado, nós estamos fazendo esse potro para Glenda, é um potro que realmente está com uma base muito sólida e ele vai firmar, vai ser um cavalo de longevidade, porque nós não estamos apertando. A Glenda sabe esperar o tempo certo e ela vai colher esse fruto lá na frente, porque o potro vai ser um potro constante, correndo tempos baixos. Então, coloquei ele para galopar. Ó, rédea solta. Deixa o cavalo trabalhar solto. Não fica agarrado na boca do cavalo. O cavalo tem que trabalhar solto. Solto e alinhado. Se o meu cavalo dá a oportunidade dele errar. Se o meu cavalo sair do círculo, eu uso a rédea de fora, empurro para dentro e com a perna de fora também. Se o meu cavalo cai no círculo, eu ergo e uso a perna de dentro para jogar ele para fora do círculo. Ele alinhou no círculo, eu solto a rédea de novo e toco para frente. O que vai diferenciar um cavalo que vira sozinho desses cavalos que estão agarrados na boca, trabalhando o tempo inteiro escorado, é essa base. Você ensinar o seu cavalo a trabalhar, dando liberdade para ele, oportunidade dele errar. Porque é com o erro que vem o acerto, vem a correção. Chega num ponto em que ele fica no automático, trabalhando sozinho. Então é isso que eu quero do meu cavalo. Vou parar ele de novo. Eu vou relar na boca dele, ele vai sentar no chão e vai parar. E vai me esperar. Mesma coisa, ó. Parou, ó, não dá um passo. Sabe me esperar. Ele é paciente, ó. Tá me olhando agora. Tá esperando eu pedir alguma coisa pra ele. Isso aqui é call sense. O cavalo tá o tempo inteiro para trás da ferramenta. O que é o cavalo para trás da ferramenta? É o cavalo que não reage na minha mão. É o cavalo que não tem ansiedade. Ele aprendeu através dos exercícios a me esperar. Ele está me olhando porque ele está atento e me esperando para pedir um movimento para ele. E eu pergunto para você que está aí assistindo esse começo de aula, um círculo. Você consegue executar um círculo com perfeição, com o seu cavalo equilibrado, de rédea solta? E se eu te disser que 3 tambores é mais fácil e simples do que você imagina? Os exercícios, eu digo assim que grande parte sabe fazer os exercícios, mas você executar da maneira correta e ensinar o seu cavalo a trabalhar com liberdade, aprender a te esperar,
aprender a trabalhar relaxado é o que realmente vai fazer a diferença. Essa sensibilidade e essa conexão que você cria com o seu cavalo, que é o diferencial. Eu acredito que se você ficar atento no que eu estou te falando, você com a cabeça aberta, com a mente aberta, você vai realmente conseguir ter muita eficácia nos seus resultados. Se você observar, esse cavalo, ele não tem reação nenhuma, né? Você vê que ele faz um círculo de rédea solta, ele me espera, eu peço uma parada, ele para e me espera o tempo inteiro eu tocar ele para frente. É um cavalo que foi feito a base aqui em casa e eu peguei ele justamente para te mostrar o que eu quero de um animal, as questões dos exercícios, como o meu cavalo precisa trabalhar de rédea solta, e no momento em que ele erra você põe o contato, e aí quando ele acerta imediatamente você tira esse contato, tira a pressão da boca dele, dá liberdade para ele. Você vê que o círculo ele é um exercício simples, mas ele é o princípio e a base de tudo. Se você está precisando trabalhar o seu cavalo no círculo, escorado na boca o tempo inteiro, tendo que levar ele para frente, guiado, ele está o tempo inteiro caindo, ou você está tendo que puxar ele para dentro do círculo, todo desalinhado, o seu cavalo não sabe fazer tambor. Se o seu cavalo não tem um equilíbrio no círculo, o seu cavalo não vai trabalhar bem no tambor. O círculo é uma virada grande. Você imagina uma virada pequena em alta velocidade, se o seu cavalo não está equilibrado aqui, ele não vai fazer um tambor bem feito lá. Ele mostra as dificuldades que ele tem aqui dentro do círculo. Se o seu cavalo não está equilibrado, não sabe andar no mesmo lugar, sem cair para dentro, sem sair para fora, numa velocidade constante de rédea solta, a probabilidade de você não ter um cavalo que vire sozinho lá dentro do percurso é de 80%. Seu cavalo, o princípio básico é o círculo. Então, se eu estou tendo que trabalhar escorado na boca do meu cavalo aqui no círculo, lá dentro do percurso a tendência é piorar. Então, é simples, mas eu vejo muitas das pessoas não conseguir fazer um círculo, não conseguir trabalhar o cavalo um círculo de rédea solta. Tá tendo que segurar na boca de cavalo porque está estressado, soltar, aí o cavalo acelera, aí tem que agarrar, aí o cavalo sai para fora e tem que pôr para dentro, ou então o cavalo cai para dentro do círculo e tem que tirar para fora. Então, a gente precisa aprender a ter sensibilidade de deixar o cavalo solto, relaxado, galopando. Põe a pressão nele quando ele cai, tira quando ele acerta. Excesso de pressão e muito contato na boca faz com que o cavalo cada vez mais crie ansiedade. Então, o círculo, ele é o básico. Por isso que a gente tem que se atentar a ele. Na aula de amanhã nós vamos falar sobre pressão, nós vamos falar sobre outros exercícios que a gente utiliza na correção de vícios e problemas. Nesta aula eu vou te passar um treino completo. E na aula de amanhã vocês vão ver quais são os exercícios de correção de vícios e problemas. Então hoje eu vou passar um treino para vocês, o que eu quero na base do meu cavalo. Trotei, galopei. Agora, pessoal, eu vou checar o meu cavalo, eu vou trabalhar em cima de todas as partes do corpo do meu cavalo e vou ver se ele está com algum ponto de bloqueio no corpo. Lembrando que aqui você já aprendeu o princípio básico dos 3 tambores, que é um círculo bem equilibrado, dando a oportunidade do seu cavalo trabalhar de rédea solta num círculo bem equilibrado, sem cair para dentro e sem sair para fora. Nós vamos agora trabalhar os pontos de bloqueio do nosso cavalo. O que eu faço no meu treinamento? Logo no início do treinamento, todos os meus cavalos, quais são os pontos que eu checo no treinamento dos meus cavalos? Nós precisamos trabalhar todos os pontos do corpo do meu cavalo. A nuca, o meio do pescoço do cavalo, a inserção do pescoço com a paleta, o meio do corpo do meu cavalo, a garupa do meu cavalo, que é onde o cavalo tem a impulsão, e a gente tem que ligar o corpo inteiro do cavalo nos exercícios. Então, o primeiro ponto de bloqueio que eu checo no meu cavalo é a nuca dele. Se o meu cavalo tem nuca dura, se o meu cavalo está enrijecendo a nuca, endurecendo a nuca, meu cavalo está travando o corpo. Quando o meu cavalo trava a nuca, o corpo inteiro bloqueia, endurece, o pé não entra no chão, o pé para e o cavalo trava. Grande parte dos problemas que a gente encontra no percurso, não é no percurso, cavalo que pesa, enqueixa e vaza tambor, cavalo que empaleta, grande parte pode ser por causa da nuca. Porque se a nuca estiver bloqueada, a primeira reação quando você pega na boca do seu cavalo é o seu cavalo esticar o pescoço e travar para frente, a nuca endureceu. Quando endurece a nuca, o corpo inteiro do cavalo bloqueia. Então é o primeiro ponto que eu checo no treinamento do meu cavalo, é a nuca. O que eu quero que o meu cavalo faça? Eu quero que o meu cavalo não pese a nuca. Para mim trabalhar a nuca, muitas pessoas fazem confusão, tá, pessoal? Cavalo que está trabalhando com o focinho baixo aqui, ó, não é cavalo com nuca mole não, viu? Cavalo que está trabalhando aqui, ó,
é que tá com o pescoço mole, com o meio do pescoço mole. A nuca é isso aqui, ó. A nuca tá entre a orelha do cavalo. Então, o meu cavalo precisa desbloquear a nuca. O que eu quero que o meu cavalo faça? Eu quero que na hora que eu erga aqui, ó, eu erga pra cima, ó. Meu cavalo não pode pesar na minha mão e tem que erguer o focinho lá em cima, ó. Aqui eu tô alongando a nuca dele pra cima, ó. Eu tenho que parar a mão e ele ficar, ó. Se eu não soltar, ele não pode abaixar na minha mão. Ele tem que esperar eu soltar. Se o meu cavalo estiver fazendo força para baixo, ele tá com nuca dura. Então, o meu cavalo aqui, ó, tá levinho. Eu paro a mão, ele fica sem me puxar para baixo, sem fazer força na minha mão para abaixar o pescoço. Então, ele tá sem reação na nuca para cima. É isso que eu quero. Primeira coisa que eu checo, nuca para cima. Peguei, ó, parei a mão, ele tá com a nuca alongada para cima. Eu tô alongando isso aqui, ó. Tá ótimo, não tá fazendo força na minha mão e abaixando o focinho. Então, ele tá sem reação. Do outro lado, a mesma coisa. Pego, ergui pro outro lado, ó. Levantei o focinho dele lá na lua, ó. Ele não tá fazendo força na minha mão, ó. Ele tá com a nuca solta, ele não tá com a nuca solta pra cima, ó. Ele não tá me puxando pra baixo. Então ele tá sem reação na nuca pra cima. Isso meu cavalo precisa fazer. Se eu tô com a mão aqui, meu cavalo tá me puxando pra baixo, a nuca tá doendo, então a nuca dele não tá alongada. Se a nuca tá doendo e não tá alongada, ele tem resistência na nuca. Então se em velocidade eu puxar, ele vai travar a nuca. Se você destravou a nuca, você deu a oportunidade para ele ficar cada vez mais leve e mais responsivo aos seus comandos sem reagir na sua mão. Então, trabalhei a nuca para cima, você vê que ele tá sem reação nenhuma, né? Eu ergo a mão aqui, ele para o focinho lá e não força a minha mão para baixo. Aí, isso aqui eu tô alongando a nuca do meu cavalo. É igual a gente abrir espacate. Aí no começo a gente não consegue abrir muita perna. Aí de tanto a gente alongar, daqui a pouco a gente consegue abrir um espacate grande, abrir as pernas. Espacate, acho que todo mundo sabe o que é, né, pessoal? E aí, o cavalo é a mesma coisa, tem que alongar um pouquinho por dia. Daqui a pouco ele tá inteiro alongado, é o que eu quero. Aí, pessoal, meu cavalo tá sem resistência nenhuma nuca pra cima. Mas só que isso aqui não é o suficiente. Eu tenho que torcer a nuca dele pro lado, ó. Eu ergo pra cima e vou trazendo pro lado devagarzinho. Por isso que o levantador ele é importante. Porque aqui eu consigo virar a perna dele, erguer ele pra cima, virar a perna pro lado e torcer a nuca pro lado. Ó, eu quero que o meu cavalo torça a nuca, ó, e fique com o focinho mirado no rabo. Eu não quero que o meu cavalo fique com o focinho baixo. Quando o cavalo tá escondendo o focinho baixo perto da minha bota, ele tá com a nuca dura. Ele não tá torcendo a nuca. Se você observar aqui, ele tá torcendo a nuca, ó. Eu tô torcendo o pescoço dele pro lado, fazendo o focinho dele que tá mirado no rabo, ó. Aqui a nuca dele tá torcendo, ó. Eu tô torcendo a nuca lateral. Aqui eu soltei pra cima, aqui eu soltei lateral. Soltando a nuca dele lateral, ó. Bem torcendo mesmo pro lado, ó. Focinho lá mirado no rabo, ó. Se o meu cavalo tá escondendo o focinho aqui, ó, pra baixo e não tá alongando o focinho lá, ele tá com a nuca dura. Então é isso que você tem que fazer, você tem que soltar a nuca do seu cavalo lateral. A nuca pra cima. Soltei a nuca lateral. Pego por baixo e reúno ele um pouquinho. Reuni ele um pouquinho pra esse lado. Reuni ele um pouquinho pro outro lado, pro meio do pescoço. Aí eu vou virar ele pro outro lado. Mesma coisa do outro lado. Soltei pra cima, bem soltinho, ó, sem fazer força na nossa mão. Pro lado, mesma coisa, ó. Torcer a nuca dele pro lado. Vou puxando, ó. Puxando pro lado. Lá mirado com o rabo, ó. Aqui eu tô torcendo a nuca dele lateral, ó. Não é focinho perto da bota, é focinho mirado no rabo, ó. Isso aqui, ó. Aí eu tô torcendo a nuca dele. E depois eu reúno ele de novo para baixo. Quando o meu cavalo tá sem reação assim, eu chequei, ele fez o exercício sem pesar na minha mão e com a ponta do focinho aonde eu quis, para cima, para o lado e para baixo, ele tá sem reação na nuca, que é essa parte aqui do pescoço do cavalo, que é o ponto de bloqueio, na minha opinião, que é o mais importante de soltar. Depois que você destrava a nuca do seu cavalo, ele perde a reação de frente, porque todo comando que você pede para ele trabalha com o focinho baixo. Ele não tem mais força para escorar na ferramenta e te puxar para frente. E consequentemente, ele fica trabalhando com o focinho mais baixo, o corpo dele fica mais fácil de movimentar. Toda vez que ele está brigando e erguendo o focinho, o corpo do cavalo está bloqueando e travando. Então, se eu solto a nuca, eu tenho facilidade de trabalhar a movimentação do corpo do meu cavalo.
E essa parte de alongamento, pessoal, não é de um dia para o outro. É gradativo, um pouquinho por dia, que você vai soltando a nuca do seu cavalo até ele perder essa resistência. Esse cavalo não tem resistência na nuca mais. Esse cavalo aqui, o que eu peço, ele faz. Eu puxo para cima, ele me espera, ele não faz força nenhuma para baixar o focinho. Ele fica com o focinho lá alto. Só a hora que eu solto que ele abaixa o focinho. E isso, indiretamente, eu estou ensinando o meu cavalo a respeitar o comando da minha rédea e não ficar firmando na minha mão. Quando eu ensino o meu cavalo a me esperar soltar para ele voltar ao posicionamento natural, eu estou ensinando ele a ficar mais leve de boca e não firmar na minha mão. Eu quero que o meu cavalo fique para trás da ferramenta. O que significa isso? Que ele fique num tal momento em que eu pegue na boca dele, o tempo inteiro ele pense em reunir o focinho para baixo, saindo do contato da ferramenta. E não entrando no contato, brigando com a minha mão e esticando o focinho. Por isso que a gente precisa alongar essa nuca, para deixar o nosso cavalo sem resistência na boca ali e sem vontade de enfrentar a gente. Eu consigo alongar os meus cavalos todos, os nossos alunos conseguem também e você também consegue. Só que existe uma técnica para isso, é um passo a passo que você vai fazer diariamente. Por isso que tem que saber executar o exercício para que realmente você solte a nuca dele. É uma ilusão você trabalhar o seu cavalo aqui, ó, abaixando a ponta do focinho aqui, ó, achando que a nuca do seu cavalo tá solta só porque o focinho dele tá baixo. Você tá trabalhando o pescoço do cavalo. Isso aqui, ó. A nuca não. E eu tenho certeza que se você nunca alongou a nuca, você vai ter dificuldade de alongar, mesmo que o seu cavalo trabalhe com o focinho baixo aqui, assim, ó, o tempo inteiro. Então, nuca não tem nada a ver com pescoço. Nuca é isso aqui, ó. É a parte de cima. E para você desbloquear, a gente tem um método que faz com que você consiga, em qualquer cavalo, destravar essa movimentação e, consequentemente, tirar a força dele. Força essa que provavelmente o seu cavalo que está passando o tambor, que está empaletando, tem. Agora que eu já peguei o primeiro ponto de bloqueio do meu cavalo, que é a nuca, você viu que ele não tem reação nenhuma na nuca, eu chequei o primeiro ponto de bloqueio, agora eu vou começar a colocar ele em movimentação para trabalhar o corpo dele. Quando eu solto a nuca, é fácil você colocar ele trabalhando com a ponta do focinho baixo, porque ele já soltou a nuca, ele perdeu um pouco a resistência que ele tinha da linha de frente. Então é facinho eu colocar ele para trabalhar com a ponta do focinho baixo. E aí automaticamente eu já estou trabalhando o meio do pescoço dele. Então, pessoal, você vê que o meu cavalo, ó, ele está o tempo inteiro atrás da ferramenta. Eu soltei a nuca dele, eu não preciso estar fazendo força e nem colocando muito contato na boca dele para ele trotar para mim reunido com a ponta do focinho baixo. Eu gosto de trabalhar os meus cavalos bem baixo e vou alongando o trote dele. Por que eu quero alongar o trote? Quanto mais eu alongo o trote dele, mais os pés correm por baixo do corpo e mais o meu cavalo lança as mãos. Então, mais alongada e esticada vai ser a movimentação do meu cavalo. Então, eu quero que o meu cavalo trabalhe com o focinho baixo, bem alongado para frente, sem pegar na minha mão, pesar na minha mão, né? E bem alongado, o pé correndo embaixo do corpo e as mãos bem alongadas para frente. Eu trabalho o meu cavalo bem alinhado, a paleta com o pescoço, ó. O pescoço do meu cavalo bem alinhado com o corpo, ó. O pescoço do meu cavalo bem alinhado com o corpo. Não fico torcendo muito o pescoço de cavalo, assim, ó. Você vê muita gente torcendo o pescoço de cavalo e o cavalo ficando com o corpo para fora, ficando com a paleta para fora, que assim, ó. Isso aqui eu não quero. Eu quero que o meu cavalo trabalhe reto e para frente. Bem retinho para frente. Bem reto e para frente. Eu vou adiantando as paletas do meu cavalo para dentro do círculo e vou empurrando ele para frente. Quando eu quero soltar, quando eu começo a mexer no corpo do meu cavalo, quando o meu cavalo está bem alongado com a ponta do focinho baixo. E aí eu vou fazendo um pouco de inversão de lado. Eu trabalho ele um pouco no arco, jogo um pouco a garupa dele para o lado esquerdo e jogo um pouco depois para o círculo para dentro. Eu vou movimentando o meu cavalo, invertendo o meu cavalo de direção, para o meu cavalo ficar rápido nas respostas de rédea e trabalhando com a garupa impulsionando o corpo. Então eu vou invertendo ele de lado, bem solto. Se o seu cavalo erra, você põe em contato, mas o ideal é que você esteja o tempo inteiro solto. Meu cavalo trocando bem, ó. Aí eu jogo um pouquinho no arco reverso, jogo a paleta dele um pouco para dentro, depois volto no círculo, ó.
O ideal é que o seu cavalo mantenha uma velocidade constante. Seu cavalo não pode reduzir e nem acelerar. Seu cavalo tem que se manter constante. Por que seu cavalo tem que se manter constante? Porque se o seu cavalo começa a reduzir ou acelerar, ele está parando de prestar atenção no exercício e está prestando atenção em você. Em alta velocidade no percurso, se o seu cavalo reduzir ou acelerar, ele pode travar o corpo ou ele para de prestar atenção no que você está no percurso em si. O ideal é que o meu cavalo consiga manter uma velocidade constante e que seja normal para ele mudar de direção sem reduzir a velocidade, porque ele tá executando o exercício e não está prestando atenção em mim, que estou executando a inversão de lado dele. Ele está prestando atenção no exercício, pensando sempre para frente. Se o meu cavalo está parando, se o meu cavalo está acelerando, ele está bloqueando o corpo. Indiretamente ele está bloqueando o corpo, porque ele está parando de prestar atenção no exercício e está incomodado com os meus contatos na rédea para inverter os lados, com os meus contatos na perna para ele caminhar para frente. Então, vai ficar bom quando o meu cavalo estiver fazendo esses exercícios aqui, ó, invertendo o lado, fraleta, e ele se manter constante na velocidade. A velocidade constante é sinal de que não importa a direção que eu esteja, não importa a movimentação que eu esteja pedindo, ele está sempre pensando para frente. E é isso que a gente precisa nos três tambores. Se eu precisar mudar o meu cavalo de direção nos três tambores, eu errei o ponto de entrada do virador. Meu cavalo está entrando um pouquinho antes, eu preciso levar ele um pouco para frente. Se o meu cavalo aprendeu a se manter numa velocidade constante, sem parar para prestar atenção em mim, que estou mudando ele de direção, ele não vai travar o movimento e a chance que a gente tem de acertar é muito maior. Agora, se o meu cavalo aqui fora está parando para prestar atenção em mim, lá dentro, qualquer mudança de direção que eu precisar fazer, ele vai pôr o pé, vai travar o corpo e vai pesar. Então, a velocidade constante em todos os exercícios, ela é muito importante. Importante porque eu quero que o meu cavalo aprenda a não prestar atenção em mim, e sim na movimentação do corpo dele nos exercícios. É normal que durante a passada a gente precise direcionar ele, a gente errou um ponto, ele entrou antes. Se a gente precisar levar ele ou puxar ele, ele não pode parar o movimento, ele tem que continuar pensando para frente. E isso, para acontecer, precisa se tornar natural em todos os exercícios que você faz. Por isso que a velocidade constante, já aqui, ela é importante. Para ensinar o meu cavalo, independentemente de qualquer coisa, tá pensando para frente. Sempre que o meu cavalo reduz ou acelera, indiretamente ele está bloqueando o corpo dele. Por isso que ele tem que manter uma velocidade constante nos exercícios. Treinei legalzinho, pá. Gostei. O cavalo tá solto, ó. Posso pedir para ele ficar mais reunido, peço, ó, ele fica. De velocidade constante, ó. Tudo encaixadinho. Mexi no corpo dele só invertendo os lados, a frente movimentando, né? A frente movimentando e a garupa empurrando o corpo. Aqui eu trabalhei a movimentação das paletas e a garupa impulsionando. Eu vou começar a sentir agora se o meu cavalo está cruzando bem os pés. Vou primeiro soltar um pouco a garupa dele, para fazer ele cruzar bem um pé em cima do outro. Então, pessoal, vamos recapitular um pouco antes de eu continuar a aula. Olha o que você aprendeu até agora. A importância do cavalo bem equilibrado num círculo, bem constante, de rédea solta. Você aprendeu por que deve desbloquear a nuca do cavalo e como tirar a resistência da nuca do seu cavalo. E você aprendeu a ensinar o seu cavalo a fazer inversões de lado e manter uma velocidade constante. O posicionamento do corpo do seu cavalo, com a garupa o tempo inteiro empurrando o corpo e a frente movimentando e ele numa velocidade constante impulsionando para frente. Agora, pessoal, eu vou trabalhar a lateral do corpo do meu cavalo. É o quarto ponto que eu costumo checar durante o meu treinamento, né, do dia a dia dos cavalos. Eu gosto de trabalhar muito, pessoal, os movimentos laterais, soltar um pouco o pé. Ó. Se você observar agora, ó, eu estou empurrando a garupa do meu cavalo para fora. Ó.
Tô fazendo meu cavalo cruzar os pés, ó. Cruzar os pés e a paleta caminhar para dentro, ó. Tô tirando um pouco a garupa do meu cavalo. Aqui eu tô trabalhando o meio do corpo dele e soltando um pouco o pé de dentro, fazendo cruzar em cima do pé de fora. Isso aqui, pessoal, é muito importante para o meu cavalo entrar correndo atrás do giro e o pé de dentro lançando em cima do pé de fora e buscando o máximo que puder embaixo do corpo para fazer o impulsionamento. Aí eu vou trabalhar um pouco soltando a garupa do meu cavalo. Até ladear também, ó. Pego meu cavalo, vou ladear ele, ó. Ladear para os lados, ó. Peço para o meu cavalo cruzar os pés e as mãos, ó. Vou ladeando, ó. Reto e para o lado. Aqui, ó, eu tô trabalhando meu cavalo cruzar os pés e as mãos. Tudo isso aqui é importante. Eu tô trabalhando o meio do corpo do meu cavalo aqui, ó. Eu tô fazendo o meu cavalo sair da pressão da minha perna, cruzar os pés, cruzar as mãos, aprender a fazer a movimentação lateral do corpo. Isso é muito importante. Eu faço isso parado, faço isso também em círculo. Jogo a garupa do cavalo para fora e a frente eu empurro para dentro, ó. Aqui eu estou ensinando o meu cavalo a impulsionar o pé de dentro em cima do pé de fora, ó. Bem para frente, ó. Bem para frente, ó. Tem que lançar bem o pé, ó, em cima do pé de fora, ó. Tô tirando mesmo bem a garupa. Ah, meu cavalo tá saindo bem. Eu ponho a perna na costela, ele sai bem. Ele vai ladeando em círculo, bem legal para fora. O que eu vou fazer depois? O inverso. Aí eu encaixo a garupa para dentro, ó, e empurro ele para frente, ó. Agora, em vez de eu soltar a garupa dele, eu tô segurando a garupa dele, fazendo ele cruzar menos o pé, levar o pé mais embaixo do corpo, em vez de cruzar em cima do pé de fora. E vou empurrando ele para frente. Aqui eu tô trabalhando o meio do corpo, soltando a costela dele também. Aqui tá para frente, ó, bem alinhado, bem alinhado. Eu gosto de trabalhar meus cavalos bem alinhados. Eu uso a rédea de fora para segurar o bico da paleta do meu cavalo, para o meu cavalo não ficar com a paleta para fora. E aí eu jogo o corpo dele para frente, para dentro. Bem alinhado e para frente, ó. Aí, ó, vira pro lado, segura a garupa, ó, empurro para frente. Aqui eu já não tô mais soltando a garupa, né? Aqui eu tô segurando a garupa. O pé do meu cavalo tá correndo mais embaixo do corpo do que cruzando em cima do pé de fora. Então a gente trabalha, recapitulando, ó, para que vocês fiquem bem nítidos, ó. Eu vou soltar a garupa agora, ó. Soltando a garupa, cruzando o pé, ó. Cruzando o pé. E depois encaixando o pé e empurrando o pé embaixo do corpo, em vez de cruzar em cima do de fora. Meu cavalo tá saindo bem da minha pressão de perna e correndo pra frente, ó. Ó, tá show, ó. Ó, saiu, encaixei de novo a garupa e empurrei pra frente. A frente do meu cavalo tem que estar caminhando o tempo inteiro, ela não pode parar. Mesma coisa do outro lado, eu vou inverter um pouquinho, ó. Vou empurrar, ó. Empurrando a garupa pra fora, ó. Empurrei a garupa pra fora, ó. Empurrando. Tô soltando o meio do corpo do meu cavalo, jogando a frente pra dentro, fazendo cruzar bem o pé. E agora eu vou encaixar de novo a garupa pra dentro e fazer o cavalo empurrar com a garupa pra dentro e o pé lançando embaixo do corpo. Tudo isso aqui eu tô criando agilidade no corpo do meu cavalo. Eu tô ensinando o meu cavalo a correr pra frente e pros lados sem parar e sem bloquear o movimento do corpo. Mantendo uma velocidade constante e trabalhando a movimentação do meu corpo lateral e para frente. É o que o meu cavalo precisa no tambor. Correr reto com a garupa impulsionando, chegar próximo ao ponto de entrada, o pé de dentro cruzar, mas cruzar empurrando o corpo para frente, para ir até o fundo do giro. Aí a garupa encaixa de novo e ele impulsiona para frente para fazer o rollback. É isso que eu preciso. É um ponto que eu tenho que checar nos meus cavalos todo dia. Encaixo o corpo para dentro e solto para fora. Encaixo para dentro e solto para fora. Vou trabalhando no meio do corpo, criando flexionamento no meu cavalo, ensinando o meu cavalo a alongar mais os pés embaixo do corpo e cruzando em cima do pé de fora. É extremamente importante. Aqui eu estou trabalhando os pontos de bloqueio do meio do corpo do meu cavalo e da garupa. Cavalo que põe a garupa demais, eu estou soltando o pé. Cavalo que para muito nas entradas do virador, aqui eu estou soltando o pé e ensinando o meu cavalo a correr para fora. Cavalo que corre muito para fora, estou jogando a garupa para dentro, fazendo impulsionar com o pé embaixo do corpo, em vez de cruzar em cima do de fora.
É isso que eu checo todos os dias no meu cavalo. E como esse cavalo está fazendo o exercício perfeito do jeito que eu quero, nós vamos para o próximo. Hoje está um dia bem agradável aqui em Bauru, está um dia fresco, deu uma chuvinha, tá top para treinar pra caramba. E o treino para vocês, pessoal, precisa ser algo que te traga paz, tranquilidade. Não um peso nas suas costas, um momento de dúvida, um momento de preocupação. O que eu estou trazendo aqui para vocês é realmente uma maneira de treinar, uma metodologia de trabalho que, se vocês aplicarem aí, vocês vão conseguir aí trabalhar com mais tranquilidade, vocês vão conseguir ter mais segurança. E eu quero que os 3 tambores para vocês não se torne algo difícil, algo complexo, algo algo distante do seu objetivo. Eu quero que cada vez você fique mais próximo desses resultados, que você tenha cada vez mais segurança, que você perca essa insegurança e esse medo de dar errado. Então, eu tô aqui para te trazer paz, tranquilidade, e me acompanhe essa semana inteira, que o que eu tenho para mostrar para vocês aqui, com certeza, vai ajudar demais a abrir a visão de vocês, a te trazer mais esclarecimento e a ensinar a como dar oportunidade para o seu cavalo e como entender quais são os exercícios, como a movimentação dos exercícios deve ser feita em cada cavalo e como realizar o seu objetivo de abaixar os seus tempos nos 3 tambores. O que eu tô mostrando aqui para vocês, pessoal, é um treinamento de flexionamento do corpo do meu cavalo. Eu tô trabalhando alongamento, em momento nenhum a gente está machucando o nosso animal. Aqui o que nós estamos fazendo é criando elasticidade para a movimentação do cavalo ser mais rápida, ser constante, o cavalo não brigar e não bloquear o corpo. O que eu estou ensinando para vocês, pessoal, e estou tentando fazer com que vocês entendam, é que quanto mais elasticidade o seu cavalo tiver, mais alongamento e menos pontos de bloqueio o seu cavalo tiver no corpo, mais rápido vai ser as viradas, mais sozinho e com mais facilidade ele vai virar. Isso aqui não é judiar do cavalo, isso aqui é flexionar um cavalo. É um trabalho que todo atleta tem de alongamento, para ter mais elasticidade, para ter mais impulsão, para ter mais força. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês é uma forma de criar agilidade no seu cavalo para que você consiga abaixar os seus tempos nos 3 tambores. Eu sei que você deve estar pensando aí, esse cavalo ele faz esses exercícios, ele é leve desse jeito, ele trabalha encaixadinho desse jeito, porque ele é um cavalo especial. Ele é um cavalo muito bom, sim, mas esses exercícios, essa sensibilidade que o cavalo pode criar em trabalhar de rédea solta, sem firmar na nossa mão, com bastante sutileza nos comandos, você pega, ele cede sem brigar, isso é ensinável para qualquer tipo de cavalo. É só a questão da execução dos exercícios, a sensibilidade que você precisa criar na sua mão, no seu contato na perna, para fazer com que ele responda esses comandos e aprenda cada vez mais sair da pressão, desbloqueando a movimentação do corpo dele. É isso que vai fazer com que o seu cavalo trabalhe todos esses exercícios da maneira correta. Então, isso é possível sim ser aplicável a qualquer tipo de cavalo, a qualquer tipo de característica de cavalo, e esses exercícios a gente costuma trabalhar em todos eles para destravar a movimentação do corpo, alongar, criar agilidade, habilidade, perder a força da boca e corrigir todos os tipos de problema que eventualmente o cavalo possa apresentar para nós no percurso. Vamos continuar aqui então, pessoal. Agora eu vou pegar um pouquinho, em dobrar um pouco o nosso cavalo, em trabalhar um pouco a movimentação dele, o meio do corpo dele. Eu costumo erguer um pouco aqui também, empurrar o cavalo alongado com um pouquinho alto, alto, reto para frente, para mim alongar realmente a nuca dele em movimento, e para o meu cavalo alongar mais o trote. Eu quero que o meu cavalo alongue bem o trote. Depois que eu soltei a nuca dele alta, você vê que o focinho dele fica bem alto, eu sem fazer força nenhuma na mão, eu consigo empurrar ele para frente com o trote alongado, o corpo bem retinho. Eu também trago para os lados, e vou soltando o meio do corpo dele, que ele galopou. Eu vou reduzir ele um pouco, eu não quero que ele galope, e volto a pegar. E eu vou pegando, puxando ele para dentro aqui, empurrando com a perna de dentro o corpo dele alongar, dobrado para frente. E vou empurrando. Aí eu fecho um pouco o círculo, empurro ele mais para dentro no círculo. Aqui eu não estou pensando em reunir o focinho dele, aqui eu estou deixando ele mais solto. Estou pensando mais em deixar ele um pouco com o focinho mais alto, para frente, alongado, esticado, e movimentando o corpo dele lateral. Faço isso dos dois lados. Empurro ele bem reto para frente. Aqui eu estou alongando a nuca dele para cima em movimento, deixando ele bem alinhadinho.
consequentemente o trote do meu cavalo alonga mais também. E aí eu vou puxando ele para dentro aqui, ó, e empurrando para frente. Empurrando para frente, puxando para dentro. E aí eu vou empurrando ele na perna de dentro, para ele continuar caminhando com o corpo e alongando, cruzando o pé, fazendo força, movimento para frente. Aí, pessoal, vou quebrar um pouco mais o meio do corpo. Eu puxo um pouco mais o focinho dele e vou empurrando ele para frente e pro lado. Dobrar ele um pouquinho aqui, ó. Pega e solta, pega e solta. Pega e solta. Vou dobrando um pouco o corpo dele e empurrando ele para frente. E vou pegando na rede de fora e jogando a paleta para dentro. Eu quero que a frente do meu cavalo fique sempre para dentro do círculo. Bem para dentro do círculo. Dobro do outro lado. Vou empurrando com a perna. Pega e solta. Pega e solta. Pega e solta. Pega e solta. E vou empurrando com a perna de dentro. Fazer o meu cavalo caminhar. Os pés correndo embaixo do corpo. De lado assim. Quero diminuir um pouco o círculo, eu diminuo. As paletas do meu cavalo tem que estar sempre para dentro do círculo aqui. Meu cavalo não pode ficar, eu tô no círculo, meu cavalo não pode ficar assim, ó, fazendo força para fora do círculo. Meu cavalo tem que estar com a frente dele, buscando reto e para dentro do círculo. Aí eu puxo e solto, redondando ele, ó. E empurro para frente. Mantenho uma velocidade constante no exercício também. Puxo, ó. Vou soltando ele pro lado e pra frente. Pro lado e pra frente. Pro lado e pra frente. Aí vou deixando ele mais reto. Empurrando ele pra frente, ó. Deixando as paletas dele rápido para fazer um movimento de mudança de lado. Empurrando ele pra frente. Vou colocando uma base no cavalo que ele trabalhe sozinho, só nos comandos de rédea. Vou empurrando pra frente. Ó. Quero que o meu cavalo faça tudo pra mim sozinho. Ó. Vou empurrando. Toda hora que ele dá uma reduzidinha, eu empurro na costela, com a perna. Quero que ele fique rápido nos movimentos, ó. Só com um simples toque de rédea. Cá pra frente. Olha, caiu um pouco a paleta aqui, ó. O cavalo cai pra dentro do círculo, eu empurro ele pra fora. Alinho ele pra frente e jogo ele pra dentro de novo. Empurro pra frente. Tem que estar sempre caminhando pra frente, reto pra frente. Ele não pode sobrar pra fora e nem cair pra dentro. É isso que eu faço bastante nos meus cavalos. Dobro um pouco, ó, dobro, empurro pra frente. Mantenho uma velocidade constante, solto, pego do outro lado. Ó, alongo ele bem, ó. Pros lados, empurro pra frente. Isso, adivinhar o lado que ele ia virar. Eu não deixo, ó, tiro ele pro lado oposto. Ele tem que sempre me esperar, ele não pode adivinhar o lado que ele vai. Naquele momento em que eu tirei no arco, ele pensou em já ir fazer a curva para a esquerda, então eu tirei ele para a direita. Toda vez que o seu cavalo adivinha um comando, você tira ele pro lado oposto, para ele aprender a te esperar o tempo inteiro. O cavalo tem que te esperar. Ele errou, você corrige, mostra para ele. Ele tem que esperar o seu comando para mudar de direção. Bora pegar agora um exercício de 8 ali. Você lembra por que você está aqui essa semana? É para baixar o seu tempo, não é? Então, eu tô trazendo peças do quebra-cabeça e a gente tá aos pouquinhos encaixando uma a uma. E no final dessa semana, você vai saber como conseguir. E eu vou te mostrar o porquê você vai conseguir. Então, é um passo a passo. Lembrando, o que você aprendeu hoje, pessoal, até o momento? Círculo bem equilibrado, de rédea solta. Você tem que desbloquear a nuca do seu cavalo, para o seu cavalo não ter reação de frente. Você tem que ensinar o seu cavalo a manter uma velocidade constante nas trocas de direção. Você tem que dobrar o seu cavalo e alongar ele para cima em movimento, para as paletas soltarem, para o seu cavalo estar com um trote mais alongado, o pé cruzar mais embaixo do corpo. Pode dobrar ele também nos exercícios um pouco, tentando manter sempre a mesma velocidade, corpo mais dobrado. Depois alinha ele novamente e empurra para frente para deixar o seu cavalo ao mesmo tempo flexível, com o corpo alinhado e rápido nas trocas de direção. Então até o momento você aprendeu isso. Fica aqui comigo que nós vamos pegar toda essa base, jogar nos exercícios e mostrar depois o resultado que vai dar no percurso.
Vamos agora para o exercício de 8. É um exercício que eu uso nos tambores. São 2 tambores, você vai trabalhar a inversão do cavalo com o tambor. Aqui, pessoal, lembre, você tem que sempre levar o seu cavalo atrás do tambor, ó, bem no fundo do giro. A virada do cavalo não é próxima do tambor. A virada do cavalo é depois que ele passa o corpo inteiro do tambor atrás do tambor e volta. Então nós estamos aqui no exercício de 8, pessoal. Esse exercício a gente utiliza para adiantar os pontos de virada do nosso cavalo. Lembrando que o nosso cavalo tem que chegar até o fundo do giro. Eu costumo trabalhar os meus cavalos bem reto nesse exercício. Reto e para frente. Bem alinhadinho. Lá atrás do tambor, volta e sai para frente. Bem reto e para frente. Ó. O cavalo tem que ir lá no fundo do giro para voltar. Reto e para frente. Bem lá atrás. Ó. Aí você tem que abrir a mão, ele volta e sai para frente. É um exercício que ajuda a você deixar o seu cavalo funcionando melhor e com as paletas rápidas na troca de direção. O trote alongado, ele é muito importante nesse exercício para fazer o seu cavalo criar habilidade, agilidade na movimentação das paletas e melhorar a impulsão do cavalo na saída de cada tambor. Então esse exercício é bem legal para a gente ter um cavalo trabalhando, ó, parou, empurra para frente, trabalhando rápido a movimentação de frente, usando bastante a garupa para impulsionar e sair para frente. Eu quero que o meu cavalo esteja sempre alinhado, as paletas o tempo inteiro alinhado, reto para frente, reto para fora. Ele parou um pouco as paletas, empurra para frente, adivinhou um pouco. Eu vou levando ele lá no fundo e volto e vou para frente de novo. Vou empurrando ele, lá no fundo do giro, reto para frente. Tá adiantando um pouco a paleta aqui, ó. Eu ergo ele e empurro lá, ó. Tá parando um pouco a paleta aqui na entrada desse tambor. Então eu vou adiantar ele. Ergo ele e empurro lá atrás do tambor, antes de voltar. Esse exercício ajuda a gente a adiantar muito o ponto de virada, deixar os cavalos bem rápidos de movimentação, impulsionando legal. Indo lá atrás do tambor, é lá atrás do tambor, ó. Depois ele volta reto pra frente. Lá atrás do tambor. Tá parando as paletas, tá caindo as paletas aqui na entrada. Eu vou empurrar ele pra frente. Aí, ó. Tem que ir lá no fundo do giro, né? Ó. Sempre que o cavalo para um pouco, você empurra ele sobrando mais espaço na entrada. Ó, sobrou espaço, agora foi certinho, ó. Volta, aí eu vou pra frente. Empurra ele lá atrás do tambor mesmo, ó, pessoal. Bem retinho. Mantenha uma velocidade constante. O cavalo tem que ir lá atrás do giro antes de voltar. Aqui eu crio mais habilidade no meu cavalo. Meu cavalo sabe impulsionar melhor e deixo ele com mais facilidade e mais agilidade na movimentação das paletas. Se o meu cavalo ele para muito o pé, se o meu cavalo ele trava demais o corpo nas entradas do tambor, aí eu utilizo soltando bem a garupa dele. Em vez de trabalhar com a garupa para dentro, eu trabalho ladeando, soltando a garupa dele para fora. Ó. Vou empurrando a garupa para fora, tá vendo? E ladio ele, empurrando a costela dele. Se o meu cavalo tá duro de costela, se o meu cavalo não tá cruzando o pé, eu trabalho soltando bem a garupa dele no exercício. Faço ele cruzar bem o pé, caminhar bem lá atrás do tambor. É um exercício que a gente trabalha bastante a movimentação lateral do cavalo também, ó. Não só com a garupa para dentro, com a garupa também soltando um pouco para fora, a gente entra na costela e faz o cavalo cruzar o pé e tirar um pouco a garupa. Esse exercício é muito bom para isso também. Para melhorar as entradas do meu cavalo no tambor, para o meu cavalo correr em pé, com a costela livre, sem cair a costela para dentro, nas entradas do tambor. Ladeando ele aqui, a gente ajuda o nosso cavalo a aprender a laçar melhor o tambor. Isso é muito importante. Quero que o meu cavalo faça exercício sozinho. Ó. Ó. Tá indo pra fora, eu vou catando e puxando pra dentro. Tem que fazer sozinho o exercício. Só esperar o movimento de abertura de mão. Isso aqui, ó, perfeito. Ó, indo lá no fundo. Abrir a mão, volta. Solto, ó, não tô agarrado na boca de cavalo. Ó, voltou, saiu pra frente. Ó, ó, reto alinhado, voltou, saiu pra frente. Isso aqui, ó. Esse é um exercício muito bom também. Para encaixar cavalo, para soltar o meio do corpo do cavalo, para alongar, para deixar o cavalo com mais agilidade. É muito bacana.
vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é o funil. Eu uso muito o funil para trabalhar os cavalos em galopinho, trabalhar os pontos de entrada, meio de giro e saída de giro. Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu estou fazendo aqui, vocês conseguem fazer num quadrado de 10 por 10, de 20 por 20. Então, você aí que não tem uma pista, que só tem um espaço pequeno, isso não é uma desculpa para você não executar os exercícios e deixar o seu cavalo muito bem trabalhado, com uma movimentação do corpo boa e pronto para você colocar ele na modalidade de 3 tambores. Tudo isso que você está vendo, você consegue fazer no espaço de 20 por 20. E o mais importante realmente é a base. Então agora nós vamos para o exercício de funil, tá? O exercício consiste em 3 tambores, são sequências de giro do mesmo lado. A distância entre o tambor e outro é em torno de 8 metros, 8 passos, eu costumo dar 8 passos. E são sequências de virada do mesmo lado, trabalho isso muito em galopinho. Trabalho o ponto de entrada, que é perto do giro, o ponto do meio do giro, que é atrás do tambor, e a saída do tambor. É um rollback, né? Que na realidade é a simulação de uma virada de tambor no percurso. Eu gosto de trabalhar com os meus cavalos sempre com a rédea muito solta nesse exercício. Lembrando que nós quebramos o nosso cavalo bem, destravamos todo o corpo do nosso cavalo. A hora que a gente traz o cavalo para o funil, ele já está com o corpo bem destravado, bem desbloqueado. Tá com a nuca solta, o meio do corpo trabalhando bem, trabalhamos no 8, trabalhamos os nossos animais todos nos exercícios de base ali fora, ladeando, soltando o corpo do cavalo para fora, colocando o corpo do cavalo para dentro, encaixando ele, alongando o trote, a movimentação. Então a hora que você vai colocar ele no funil, ele já está praticamente com uma movimentação bem solta, trabalhando bem legal. E o exercício de funil ele é muito legal para a gente conseguir cadenciar o giro dos nossos cavalos. Aqui são simulações de virada de tambor que nós vamos eventualmente dar no percurso. Então eu vou colocar ele de galopinho aqui e vou fazer esse exercício para vocês. É de rédea bem soltinha, tá, pessoal? Se o cavalo erra, você pega na boca, senão você deixa ele trabalhar. Você dá uma oportunidade para o seu cavalo. Vai levar lá no fundo do giro, ó, lá atrás do tambor, e abre a mão e volta para frente. Ó, bem soltinho. Seu cavalo tem que ir lá atrás do tambor, ó. Aí você abre a mão, ó, e ele volta para frente. Rédea solta, dá oportunidade do seu cavalo errar, ó. Leva ele lá atrás do tambor, abre a mão e volta para frente. Os pontos de virada aqui são muito importantes, pessoal. Seu cavalo precisa entrar próximo do tambor para que você consiga levar ele no fundo do giro. Quais são os pontos de virada que eu estou pensando aqui? São os mesmos que eu vou usar no percurso. Então eu trabalho dando um espaço aqui na entrada do tambor, em torno de 1 metro. E aí daqui eu jogo ele lá no fundo do giro. Eu quero que o meu cavalo faça um rollback. Ele vá atrás do tambor e impulsione imediatamente para trás de uma vez só. Eu quero que o meu cavalo venha até aqui, assim, ó, atrás do tambor. A virada do meu cavalo é sempre quando ele passa o tambor, nunca é perto do tambor. Meu cavalo passou o tambor, eu abro a mão e ele volta num rollback. De novo, ó, entro perto, tô entrando perto na entrada. Levo ele lá atrás do tambor, ó, lá atrás, bem no fundo do giro, ó, e abro a mão e ele volta num rollback. Por que a virada do meu cavalo tem que ser num rollback? Não pode ser tão pertinho do tambor. Se o meu cavalo vira muito perto do tambor, ele está pondo o pé demais para virar, pessoal. Então ele reduz muito a velocidade. Eu não quero que o meu cavalo vire coladinho no tambor. Quero que o corpo do meu cavalo passe o tambor e volte num rollback. Por quê? Porque toda vez que o meu cavalo vira coladinho, ele tem que pôr o pé demais, se esforça demais para conseguir virar muito pertinho. E toda vez que o meu cavalo põe demais o pé, ele perde velocidade. E se ele perde velocidade no giro, ele demora para ter a retomada na saída do tambor. Ele perde a impulsão dele e demora para chegar na velocidade máxima dele. Então o ideal é que seu cavalo chegue correndo até atrás do tambor e põe o pé só uma vez, que é para dar o rollback e impulsionar para frente novamente. Eu quero que o meu cavalo entre correndo para virar e põe o pé uma única vez, que é atrás do tambor. Ele põe o pé e já impulsiona. Ele chega na velocidade máxima, encontra o equilíbrio do corpo dele em cima do pé de dentro e dá o rollback já impulsionando, retomando a velocidade máxima dele. Por isso que o meu cavalo precisa estar com uma base muito boa, porque para ele chegar na velocidade máxima e voltar na velocidade máxima dele, o corpo dele precisa estar inteiro desbloqueado, destravado, porque senão ele vai travar, ele não vai conseguir virar, ele vai pesar, ele vai estufar. Então é importante que a gente trabalhe bem a base, que é o mais importante na realidade, e depois a gente traz eles aqui. Quando o corpo do meu cavalo está inteiro desbloqueado, aí a gente traz para esse exercício. Porque aqui eu vou treinar só ponto de virada.
simulando as viradas do percurso. Então, de novo, ó, vou levar meu cavalo lá, ó, vou levar ele bem pertinho do tambor agora, ó, e vou levar ele bem pertinho lá atrás do tambor, ó, lá no fundo do giro, ó, e volto no rollback, ó, impulsionando. Perto, não é redondo, ó, é lá atrás, ó, aí abre a mão, ó, o cavalo volta no rollback, impulsionando pra frente. Bem lá atrás do giro, ó, se ele antecipar, se o meu cavalo pensar na virada antes de eu abrir a mão, você para ele, tira ele pra fora e empurra ele pra frente. Não se preocupa, não fica executando o cavalo muito num tambor só. Você tem outro, você vai e volta no exercício. Trabalhe seu cavalo sempre pra frente. Não fica executando ele demais dentro do exercício. Ó, ele parou um pouco e colocou a garupa. Eu tiro a garupa e empurro pra frente. Eu só vou corrigir ele quando ele erra. Ó, ele foi certinho pra frente. Ó, parou um pouco a garupa. Eu tiro a garupa com a perna de dentro e empurro a garupa pra fora. Quero que ele entre laçando o tambor reto e pra frente. Só, aí, ó. Aí ele foi, ó. Aí eu abro a mão e ele volta. Se o meu cavalo põe a garupa demais pra dentro, eu também uso a perna de dentro, a perna esquerda, no caso, que eu tô trabalhando no lado esquerdo. Tiro a garupa dele pra fora aqui, ó, pra ele laçar mais o tambor. Aqui eu também já tô soltando o meio do corpo do meu cavalo dentro do exercício. Ó, eu quero que ele entre reto, vá lá no fundo do giro, ó. Eu abro a mão e ele volta. Aí, ó, perfeito. Ó. Você viu a impulsão que ele faz pra sair? Só que ele tem que ir retinho lá atrás, ó. Isso, ó, perfeito. E abre a mão. É isso que o meu cavalo precisa fazer. Ele chegar com o corpo solto até o fundo do giro e impulsionar só lá atrás pra sair e ir pro próximo tambor. Vamos do outro lado agora, pessoal. A mesma coisa. Dou um espaço, ó. Eu tenho que entrar próximo do tambor. Ó, ele reduziu, eu cutuco ele, toco pra frente. E vou alinhando ele. Levo lá no fundo do tambor, ó, e abro a mão. Volto pra frente. Tenho que levar ele lá atrás do tambor. E aí, reduziu de novo. Você põe a perna de fora. Sempre que ele reduz o movimento, eu incomodo ele. Eu trabalho o tempo inteiro com ele solto e sem pressão. Só que quando ele reduz ou quando ele acelera, aí eu incomodo ele na costela. Ele tem que se manter constante o giro inteiro. Aí, ó, foi lá no fundo do giro, ó, abri a mão, voltou constante. Perfeito, eu não incomodei ele na perna e nem na rédea, ó. Levei lá no fundo do giro, ó. Foi lá no fundo do giro, abri a mão, voltou, perfeito. Eu não tô pedindo para ele trabalhar reunido agora. Agora eu tô trabalhando ele mais solto, mais à vontade, ó. Deixar ele um pouco à vontade, ele tá bem reunido já, não preciso ficar o tempo inteiro checando porque ele tá bem desbloqueado. Ó, de novo, ó. Levo lá no fundo do giro, ó, lá atrás, ó, lá atrás. Abre a mão e sai pra frente. Lá atrás, ó, antecipou um pouco. Se ele antecipa, ó, eu tiro pra fora, eu saio ladeando. Toda vez que o meu cavalo entra na pressão da minha mão, da minha perna, eu tiro ele do lado oposto. Ele não pode cair pra dentro, sair pra fora, só que ele tem que trabalhar solto, por isso tem que deixar ele errar. Boa, perfeito, ó, lá no fundo gira e volta. Show. De novo, ó, indo certinho, alinhadinho, ó, lá no fundo do giro e volta. Show. Vou empurrando ele pra frente, ó, lá no fundo do tambor, ó. Show, ó. E volta. Perfeito. Esse é um exercício que a gente utiliza para cadenciar as viradas do nosso cavalo, desbloquear o nosso cavalo. Se ele cai para dentro, você tira para fora, empurra para frente. Aqui nós estamos fazendo praticamente a mesma coisa que a gente está fazendo na base, só que com os tambores e num círculo menor, simulando viradas de tambor. Chega aqui um pouquinho, eu quero conversar direto contigo. Eu sei que você deve estar pensando que isso aqui é coisa de treinador. Na realidade, isso aqui não é coisa de treinador, isso aqui é coisa da pessoa que quer realmente criar uma sintonia com o cavalo. Aqui a gente está treinando para você aprender a ter uma leitura corporal do cavalo, a criar sensibilidade, percepção, aprender no exato momento em que o cavalo erra, que o cavalo acerta. Isso aqui não é desculpa. Mas isso aí é o treinador que tem que fazer. Não, você tem que aprender também a equilibrar o seu cavalo, a sentir o seu cavalo. Só dessa forma você vai criar uma conexão com o seu cavalo e com o seu conjunto. E, consequentemente, você vai abaixar os seus tempos e conseguir ter mais constância na prova. Chega de dar desculpas. Mas meu treinador falou que é isso, que é aquilo, e eu não consigo fazer. Isso aí não existe. Todo mundo consegue fazer. E eu vou mostrar para vocês amanhã como que eu faço, como que eu instruo os meus alunos para que eles consigam também criar essa sensibilidade, essa percepção de executar esses exercícios com facilidade, com clareza, e automaticamente você
aprendendo, você sentindo, você vai criando mais conexão com o seu cavalo, perdendo a insegurança, criando mais confiança, e é isso que vai te fazer abaixar os tempos e criar constância na pista. E eu não tô dizendo para você deixar o seu treinador não, hein? Pelo amor de Deus. O treinador, se você tiver um treinador, conversa com ele, vai trocando ideia com ele, que a conexão entre o treinador, seja você treinador ou seja você amador, independentemente de você estar treinando o seu cavalo ou se for o seu treinador, a conexão ela é a mesma. Então, se você tem o seu treinador, continue compartilhando com ele as suas dúvidas, a sua dificuldade, mas eu quero te mostrar aqui que realmente você também é capaz de enxergar isso e de criar essa sensibilidade, essa sintonia com o seu conjunto. Pessoal, agora eu vou passar aqui uma de galopinho para mostrar para vocês os pontos de virada que são os mesmos do funil. Só simulando os pontos de virada para vocês verem que a simulação lá é a mesma que a gente usa no percurso. Trabalhe sempre, pessoal. Seu cavalo solto, bem relaxado. Leva ele bem no fundo do tambor, ó. Lá atrás do tambor, ó. Pra voltar, ó. Show. Pra frente. Aquilo é o ponto, ó. Entrou perto, foi no fundo do giro e dá um rollback pra trás. Esse é o ponto de virada do primeiro. Segundo tambor. Ó, entrei com espaço, leva ele lá no fundo do tambor, ó. E abre a mão pra voltar, ó. Sempre atrás do giro. É um rollback que o meu cavalo dá atrás do tambor. Ó. Levo lá atrás do tambor, ó. E abro a mão e ele volta impulsionando pra frente. Pessoal, eu vou passar ele agora mais rápido. Ah, não. Bom, eu acho que essa aula ela tá ficando muito longa. Amanhã eu vou trabalhar especificamente no percurso, os pontos de virada. Isso aqui só foi um comecinho para mostrar para vocês os pontos de virada no percurso. Amanhã nós vamos trabalhar os exercícios em cima do percurso, como corrigir os eventuais tipos de problema que os nossos cavalos venham a apresentar, treinando melhor os pontos de virada. Essa só foi uma passadinha de galopinho, porque essa aula já está muito extensa. Então amanhã eu trago esse conteúdo exclusivamente para vocês sobre o percurso, as correções de todos os problemas dentro do percurso e como cadenciar o giro dos seus cavalos para que eles em alta velocidade trabalhem sozinhos. Amanhã não, pessoal, me desculpem, amanhã não. Na próxima aula, me perdoem. Na próxima aula nós vamos trabalhar percurso. E eu vou te passar na próxima aula estratégias para você melhorar os seus tempos nos 3 tambores, trabalhar e lapidar o seu cavalo dentro do percurso. Essa aula vai ser especificamente dentro do percurso. Bom, pessoal, a nossa aula ela já está para acabar. Se você vê, eu ainda estou aqui com o meu boné, nós adaptamos a GoPro no boné. Justamente a intenção de usar a GoPro é para tentar transmitir para vocês como eu enxergo o cavalo de cima, transmitir para vocês com os meus próprios olhos a movimentação do cavalo de cima. Na realidade, pessoal, isso é só um pouquinho do que a gente pode analisar de cima do cavalo, mas eu achei uma maneira legal também de filmar, para que vocês consigam ver, às vezes, o posicionamento da minha mão, a movimentação da frente do cavalo nos exercícios. Então nós utilizamos a GoPro justamente para que a gente possa passar para vocês um pouquinho da nossa visão de cima. Mas pessoal, eu gostaria de falar para vocês também a visão que eu tenho. Eu gostaria que vocês conseguissem enxergar não só essa visão que eu estou tentando transmitir para vocês com palavras. Eu quero que vocês também tentem pensar da maneira com que eu penso. E eu queria que vocês olhassem com os meus próprios olhos. Quando você vê essa pista aqui, ó, o que você vê nessa pista aqui? Quando você olha nessa pista, você enxerga o tambor, enxerga a pista, a areia, enxerga o cavalo. Você sabe o que eu enxergo nessa pista? Eu enxergo oportunidade. E agradecer todas as oportunidades. Você tem que abrir a sua mente e analisar em cima dos obstáculos as oportunidades que Deus te coloca na frente. Eu só tenho que agradecer, só gratidão. Eu desde pequeno, competindo, correndo provas aqui, montando animais. Eu tô sempre buscando a solução para o problema que o cavalo me apresenta ali no momento. Nós estamos ali realmente pensando não no obstáculo, não na dificuldade que você vai enfrentar para passar aquele obstáculo. Você tem que pensar em dar um passinho por vez e não pensar no resultado final. Você tem que pensar no processo que vai te levar ao resultado final. Então,
Pegue o que você tem hoje em mãos, utilize da melhor maneira possível. Você tem uma oportunidade na sua mão. Se você está conseguindo montar um cavalo, você está com uma baita oportunidade na sua mão. Independentemente se o seu animal ele for um cavalo que não tem tanto potencial, se o seu cavalo for um cavalo que é mais limitado, que não corre marcas baixas, enxergue esse cavalo como uma oportunidade. Por quê? Porque foi isso que eu fiz durante toda a minha vida. Todo animal era uma oportunidade. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês é que eu não comecei com tudo isso aqui que vocês estão vendo, com os meus animais de alta performance. Eu comecei, na realidade, nem pensei que fosse um dia acontecer tudo isso na minha vida. Eu comecei lá muito tempo atrás, com 8, 9 anos, o meu pai me deu um cavalo, uma égua que era mestiça. Na época eu assisti o filme do Zorro. Gostava muito do cavalo preto do Zorro e eu queria uma égua preta. E foi assistindo televisão que eu me apaixonei por cavalo. E eu tinha o meu primo que ia numa fazenda fazer cavalgadas, passear. E eu fui com ele um dia, conheci os animais. Meu pai comprou uma égua para mim mestiça. E por coincidência, nesse mesmo lugar tinha uma pistinha pequena e tinha uma mulher que dava uma aula de equitação, chamava Daniela. E ela dava aula de equitação e colocava um tambor bem no fundo da pista lá. Aí colocava 2 balizas, no caso, que seria uma fotocela. A gente até então nem sabia o que era fotocela. E aí ficava marcando o tempo no cronômetro. Quem corria atrás do tambor virava e voltava. Não era nem percurso, era um tambor no fundo da pista. Você corria, virava e voltava correndo com o cavalo. E aí ela marcava quem fazia menor tempo dentre os aluninhos que estavam lá. Eu era um desses aluninhos. Só que eu viciei naquilo. Quando eu comecei a querer ir lá sempre, tomar tempo. Eu ia para lá, o pessoal queria fazer cavalgada, brincar, andar no pasto, passear, né? E eu não, eu queria ficar naquela pista pequena. Eu me lembro muito bem que a pista era bem pequenininha mesmo. Ela não dava 1/3 dessa pista aqui. E eu ficava todo dia lá correndo, quando eu podia ir no final de semana, que eu não tinha aula, era pertinho de casa, correndo lá e tentar baixar os meus tempos. E ficava todo feliz quando eu me superava. E ela viu que eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar em cima de tempo, de superar as minhas limitações ali. E ela me falou com os meus pais para me ingressar numa escola em Sorocaba, para eu treinar tambor, que é realmente aí a modalidade de 3 tambores. Foi onde eu fui lá e conheci o Adilson Rodrigues da Silveira, conheci o Oliveira e comecei a treinar com esses treinadores. Foi onde eu aprendi a fazer o tambor e eu fiquei doente. E desde então, a minha curiosidade é sempre aprender para tentar abaixar os meus tempos. Desde os 8 anos, a primeira vez que eu tirei uma tomada de tempo, até hoje, eu tenho a mesma cabeça e o mesmo pensamento. Aonde eu vou melhorar para abaixar os meus tempos? E é dos 8 aos 32, que hoje eu tenho 32 anos, que eu luto e vivo pensando nisso diariamente. Como eu vou abaixar os meus tempos? E é um vício. É um vício que eu tenho na minha vida de buscar cada vez mais melhorar, me aperfeiçoar e dar o melhor de mim dentro de uma pista de velocidade, dentro da prova dos 3 tambores. Então, pessoal, é mais ou menos por aí que eu quero que vocês entendam. Eu passei por esse processo. E é normal você passar por esse processo. Eu gostaria, como eu já falei outras vezes, de ter tido essa oportunidade de trabalhar com alguém que já passou por esse processo, que pudesse me fornecer todas essas informações de uma maneira clara e dar um caminho mais curto. Eu sofri muito na minha caminhada, mas em momento nenhum eu desisti, em momento nenhum eu pensei que eu não era capaz. Eu sempre pensei que se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. E eu sempre pensei que eu tenho que conseguir uma coisa por vez. Se eu estou com dificuldade hoje em um exercício, enquanto eu não fizer esse exercício perfeito, eu não vou parar de fazer. Porque é um detalhe que vai se somando ao outro, que vai se somando ao outro. E quando você vê, você fez o processo inteiro e chegou ao seu resultado final, que é os seus tempos mais baixos, superar os seus próprios limites. Que na realidade o que é a modalidade, o que é o esporte? Nada mais é do que você superar os seus próprios limites. Não é você correr 16 o tempo inteiro. Às vezes, pessoal, eu monto um cavalo que o limite dele estava em 17.500.
Cavalo que todo mundo fala, esse cavalo não vai baixar mais esse tempo, esse cavalo não tem condições de correr mais esse tempo, mais baixo que isso. Às vezes eu saio feliz da pista de ter conseguido dar um 17.200, um 17.100 naquele cavalo. Eu me superei com aquele cavalo, eu me superei naquele conjunto. Aquilo para mim é uma vitória. Então você tem que comemorar todas as vitórias de superação que você tem durante o processo. O agradecimento e você comemorar cada passo que você dá de evolução é o que vai realmente fazer com que você chegue aonde você quer chegar. Então, pessoal, para agora, vê o que está faltando para você, vê o que você está tendo de dificuldade, veja essas aulas, veja quais são os exercícios que você tem dificuldade. Não pense no resultado final da marca, da tempo baixo. Não pense nas outras pessoas. Mas o fulano tem um cavalo de 16 baixo, como é que eu vou competir com o fulano? Não pense nisso. Pense em você mesmo. O seu maior inimigo, o seu maior desafio é você mesmo. Se você colocar na sua cabeça que você tem que evoluir um pouquinho por dia e agradecer cada processo de evolução que você tem durante o caminho, você vai ser uma pessoa realizada, você vai chegar ao sucesso e você vai conseguir realizar os seus objetivos. Para começar, pessoal, vocês que estão começando agora, papai e mamãe, pessoas que já estão avançadas, mas não tem uma pista grande, isso que eu estou tentando falar para vocês, da minha história, eu também não comecei com uma pista, eu comecei num pedaço pequeno, os 3 tambores é legal que se você tiver um cavalo e tambor, você consegue praticar modalidade, não é algo que você tem que se despender financeiramente de um valor alto no início, ou às vezes você tem a oportunidade de pegar um cavalo que tem uma boa condição de dar bons resultados por um preço também acessível. O que eu quero te dizer é que você tem uma facilidade para trabalhar em cima da modalidade, você não precisa de uma pista grande dessa, um espaço grande, você vê que os exercícios você consegue trabalhar num pedaço de 20 por 20, 30 por 30, você consegue perfeitamente executar os exercícios. Afinal, o mais importante nos 3 tambores não é o percurso e a medida oficial. O mais importante nos 3 tambores é você trabalhar a movimentação do seu cavalo, os pontos de bloqueio do corpo do seu cavalo e ensinar o seu cavalo a trabalhar a movimentação nos giros sem travar, sem ansiedade, trabalhando de rédea solta. Você não precisa de uma pista oficial para fazer isso. Você precisa de um pedaço de simples, pequeno, às vezes um redondel grande, você consegue trabalhar com isso também. Então, é uma modalidade que realmente nós não precisamos ter um investimento muito alto para começar. Outra coisa, pessoal, o que eu estou falando aqui para vocês, por que eu trouxe essa história da minha vida, que eu comecei virando um tambor sem o pretexto assim, de virar um profissional como eu virei, a vida foi me levando a esses caminhos, e hoje, com a experiência de vida que eu tenho, eu olho para trás, eu vejo que são esses pontos que eu quero trazer para vocês e dar ênfase, a parte de dedicação, a parte do trabalho sério, a parte de pensar na dificuldade que você tem agora, independentemente do resultado que você quer ter. Você tem que resolver o seu problema agora. Você tem que enxergar o obstáculo como um pedaço da sua jornada que vai fazer parte do seu sucesso. Cada obstáculo, ele tem uma forma de te passar um aprendizado. Cada pedra que você tem no seu caminho, que você consegue tirar do seu caminho, aquela pedra, ela fez você se fortalecer, ela fez você aprender de uma maneira que isso faz parte do processo de evolução. Você se sacrificar para você conseguir tirar uma pedra do caminho. E cada processo de sacrifício, de esforço que você tem, vai te deixar uma pessoa mais forte. O esporte é isso. O esporte é superação atrás de superação. E quanto mais forte você for em cada obstáculo que você passar, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Não fique pensando, mas eu não consigo. Mas eu não tenho cavalo. Pense no hoje. Se você tem um cavalo para montar, você tem uma baita oportunidade na sua mão. Aproveite 100% desse cavalo. Se capacite, que uma hora ou outra vai cair um cavalo excepcional na sua mão e você vai estar preparado suficientemente para realizar um grande feito com esse cavalo. E você só precisa de uma oportunidade dessa para você fazer o seu nome, para você conquistar títulos e para você
dar grandes marcas nos três tambores. Então, pessoal, ninguém monta um fenômeno do dia para outro sem estar preparado. Isso é ilusão. Todos nós que estamos hoje num nível alto, que temos grandes animais competindo, ninguém começou competindo com um cavalo excepcional. O que houve no processo de evolução é que nós procuramos o tempo inteiro explorar 100% daquilo que a gente tinha na mão. E é assim que você vai conseguir chegar ao sucesso. Não ache você, mas o outro tem sorte, olha o tanto de cavalo bom que ele monta. Mas por que ele está montando aquele tanto de cavalo bom? Quantos cavalos ruins, cavalos do meio, cavalos sem potencial, essa pessoa não montou e mostrou para os outros que realmente o cavalo não dava marcas baixas, mas que estava trabalhando no limite que ele podia apresentar. Então é isso que vai fazer você ter resultado, é isso que vai fazer você ter sucesso. Pense no agora, pense na oportunidade que você tem, vai para cima, execute os exercícios, treine firme, explore o máximo do que você tem hoje em mãos, que daqui a pouco você vai estar explorando o máximo de um craque, de um fenômeno em pista. Entendeu, pessoal? Então pegue o que você tem hoje nas suas mãos, põe em prática e pense em tirar 100% daquilo que você tem em mãos hoje. E o resultado é inevitável e o sucesso também. Não pense no final, pense no processo. E então, pessoal, é isso que eu queria transmitir de mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado destas aulas. Eu vou ficar muito, muito feliz mesmo se vocês compartilhassem no Instagram, nas suas redes sociais, as nossas aulas aí, hashtag Barulho das Pistas, Desce o Talon. Eu vou ficar muito feliz mesmo se vocês compartilharem e se vocês me passarem um feedback aí do que vocês acharam dessas aulas. Para mim é muito importante. Esse conteúdo que eu construí foi inédito, eu construí com muito carinho mesmo para vocês, me dediquei bastante para isso. Peguei meus dias de folga aqui, peguei minha equipe que é de Santa Catarina, veio aqui em casa gravar, fazer as aulas com todo carinho, montamos um cronograma bem legal para vocês e eu vou honrar esse compromisso que vocês estão tendo e a atenção comigo, sempre me dedicar cada dia mais para fazer essas aulas inéditas. Eu acredito que essa semana realmente ela foi bem diferente de todas as outras, porque aqui eu pus em prática todo um treinamento, todo um trabalho executado que foi desenvolvido há mais de 20 anos, aperfeiçoando, como eu te falei, em busca de melhorar os nossos tempos, abaixar as nossas marcas. Eu sou uma pessoa inquieta e eu não estou nunca contente. Eu sempre procuro abaixar mais e mais os tempos, diminuir mais o caminho do percurso, para que a gente consiga cada dia mais ter mais constância e mais tempos baixos, com um número maior de cavalos. Então, pessoal, filma aí um círculo, vocês treinando um círculo, marca a gente aí, dá um feedback pra gente o que você tá achando dessas aulas. Esses feedbacks que vocês dão são muito importantes para que a gente melhore as nossas aulas, tragam conteúdos bem explicativos, bem claros para vocês. Esse conteúdo ficou claro, esse conteúdo está sendo de grande valia para vocês. Me deem um feedback, postem aí, me ajudem a divulgar. Eu vou ficar muito feliz de ver que vocês também estão tentando me ajudar a levar esse conhecimento para outras pessoas. Vocês me ajudando, vocês vão estar ajudando outras pessoas também. E quem faz o bem recebe o bem, quem planta o bem colhe o bem. E tudo que você faz para ajudar as outras pessoas te volta em dobro. Então, assim como eu estou querendo fazer isso para vocês, ajudem outras pessoas, compartilhem, nos ajude a divulgar esse trabalho, nos ajude nos dando um feedback de que se esse trabalho tá legal, tá bacana. Eu vou ficar realmente feliz demais em saber se isso que eu tô fazendo aqui tá ajudando você aí. Então me dá um feedback, fale para mim se isso realmente está sendo importante para você na modalidade. A próxima aula nós vamos trabalhar em cima das estratégias dos três tambores dentro do percurso. Essa aula aqui foi a aula de base, nós mostramos toda a base do treinamento, de um dia de treinamento do cavalo, a movimentação do corpo, os pontos de bloqueio, como tirar esses pontos de bloqueio, quais exercícios fazer. E na próxima aula, pessoal, ela vai estar imperdível. Vocês vão conhecer as estratégias dentro do percurso. Nós vamos trabalhar especificamente dentro do percurso de três tambores. Vou passar um cavalo meu com mais velocidade depois de treinar ele, para vocês verem o resultado final. Por isso que eu seria injusto com vocês passar o meu cavalo hoje correndo, porque existe um treinamento e uma estratégia específica e vários detalhes que a gente tem que se preocupar antes de acelerar ele. E esses detalhes eu vou passar para vocês na próxima aula
onde o tema é as estratégias dentro do percurso. E pessoal, antes de finalizar a aula realmente, eu tenho só a agradecer. Eu sou uma pessoa que em tudo que eu faço eu tenho um sentimento de gratidão. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que a gente absorve energias positivas sempre que a gente agradece. E nesse momento eu tô aqui para agradecer de coração cada uma das pessoas que fizeram parte da minha caminhada, da minha trajetória, desde novo até hoje, da minha família, dos meus pais, da minha esposa, da minha neném, dos meus clientes que deram oportunidade de montar cavalos, sejam eles com potencial ou sem potencial. Cada cavalo me deu uma nova oportunidade e cada cavalo que eu tenho hoje me dá uma nova oportunidade de continuar mostrando o meu trabalho, de continuar tendo resultados em pistas. Então eu sou muito grato pelas pessoas que confiam em mim. Eu sou muito grato pelas pessoas que acreditam no meu trabalho. Na minha equipe, tenho uma equipe que é abençoada também, sou muito grato pela confiança que elas têm e pela dedicação total que elas têm a mim. Se não fosse por elas também eu não teria condições de estar trabalhando com esses eventos online. E eu tenho que agradecer demais mesmo, demais os meus alunos das mentorias, os meus alunos que já fizeram curso comigo. Eu acredito que são vocês que estão conseguindo me ajudar a expandir esse conhecimento e levar esse trabalho adiante. Nós temos uma despesa muito alta, pessoal, com equipe, com estrutura, para fazer com que esses eventos eles se realizem. Então, se não fosse vocês, alunos que estão na nossa mentoria, que estão investindo num trabalho que realmente vocês acreditam, nós não conseguiríamos continuar com esse trabalho e trazer esses conteúdos para vocês. E com certeza, isso eu posso garantir para vocês, eu também não estaria continuando a trazer esse trabalho para vocês se eu não estivesse vendo um resultado muito grande nos meus alunos. O resultado que os meus alunos das mentorias estão tendo é absurdo. A união que nós temos no grupo, as pessoas ajudando umas às outras, dando apoio, nas provas principalmente, onde as pessoas ficam mais nervosas, a gente trabalha bastante ali dentro como uma família. Então essa família, ela está me ajudando realmente a me manter no meio social, na mídia, divulgando o meu trabalho. Eu tenho que agradecer muito a confiança de vocês que estão realmente junto comigo nesse projeto. E se não fosse vocês, nós não estaríamos conseguindo manter esse projeto e trazer esse conteúdo de grande valor para as pessoas aí, como a gente tem feito. Meu muito obrigado às pessoas da mentoria. Eu estou dando o meu máximo para vocês e os resultados são realmente muito bons. Eu estou muito feliz com a evolução de cada aluno que está comigo e podem contar comigo porque muitos recordes, muitas superações, muitas histórias de alegria nós vamos passar juntos. Eu acredito muito em vocês e eu me vejo muito em vocês, em cada fase, em cada processo que vocês estão passando, que vocês estão evoluindo. Meus alunos, eu só tenho a agradecer de coração. E a vocês que estão aqui também. Então, pessoal, eu só tenho que realmente agradecer muito vocês. Vocês sabem que para construir isso, talvez vocês nem saibam muito, existem um sacrifício e um desempenho que eu tenho que me dispor aqui muito grande. Eu abdico um pouco do meu tempo, mas eu me dedico nos meus dias de folga, quando eu poderia estar com a minha família. Eu estou aqui fazendo esse conteúdo gratuito para vocês, para tentar levar informação. Então, para a gente é muito difícil mesmo conseguir conciliar tudo. E eu faço isso com muito carinho porque foi um sentimento que despertou uma alegria, uma satisfação muito grande dentro de mim. Então, eu trabalho, mesmo com essas adversidades, fazendo o possível para trazer esses conteúdos para vocês, para ajudar aí na evolução de cada um. Porque eu sei que se você está aqui até agora, do outro lado, você que tá me olhando, eu sei que você quer se dedicar, eu sei que você está aí realmente com vontade de aprender. Se você está aqui até o final da aula, eu tenho certeza que você é uma pessoa que quer ter resultado, que quer melhorar os seus desempenhos na pista. Nessas aulas gratuitas não tem como a gente dar certificado, senão eu vou dar 4, 5 mil certificados para as pessoas que olham as aulas. Em média dá 10, 12 mil visualizações as nossas aulas. Você que está aí até agora, eu tenho certeza que você está com vontade de aprender. Grave aí o seu vídeo, me marque e me dê um feedback do que você achou dessa aula, que eu estou esperando vocês na próxima aula, pessoal. E a próxima aula vai estar imperdível. Foi construída
nos mínimos detalhes, com uma clareza muito grande, e eu acredito do fundo do coração que vocês vão ficar muito felizes e satisfeitos com a próxima aula. Vejo vocês até lá, galera. Um abraço. E agora descendo. 16,666 ao tempo a ser batido. Tem que arriscar o tudo ou nada nesse momento. Pista liberada para você, meu padrão. Pra cima. Vai para buscar 16,666. Se acelerar, ele pode ser o novo líder. 16,405 é tempo de líder. 16,405. Desce o Gaspar Talão. S. Oxford Lil para liderar. Desce o Gaspar Talão, é pelos tapeme. E agora Decinho. Tem que buscar baixar 16,405 para assumir a liderança. Vem aí um grande conjunto nesse momento. Desce o Gaspar Talão. Bora pra cima, Decinho, bora pra cima, Decinho. Tem que virar abaixo 16,405 para assumir a liderança. Final, vamos meter o Decinho, vamos meter o Decinho. Ai, 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 ai. Líder! 16,389. 16,389 é tempo do líder. 16,389. Essa líder desce o talão.